Está começando o PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje vamos bater um papo com um empresário, investidor, administrador, publicitário, apresentador de televisão e fundador do grupo Newcom, uma das maiores empresas de comunicação da América Latina, além de ser um dos grandes ídolos de Lucão, que está aqui no podcast de hoje. Por isso, estamos aqui com Roberto Justus, o cara com o penteado mais imponente do mercado. Seja bem-vindo, Roberto. Tudo bem? Depois botei esse fone de ouvido aqui sem estragar o penteado. Olha, Que é uma arte É fazer uma arte isso, né? isso daí. É uma façanha. É uma façanha. Seja muito bem-vindo, Roberto. Primeira correção, Grupo Newcom foi vendido já por mim há quase 6 anos. Nossa. Então, vamos fazer um briefing melhor aqui da tua turma? Porque do jeito que eles Obrigado. apresentaram, parece que eu ainda sou publicitário. Não, Esse é um bom momento para você A falar, gente tá você falando está que você é demitido. fundador. Faz por mim fundador. isso, Roberto. Demite esse menino. Faz por isso Quem é o favor. por mim, Lucão? Roberto. É o Lucão. Lucão, por não ter estudado o assunto como deveria, você está demitido. Putz, cara, Meu essa Deus. demissão é a melhor Ô, possível. Lucão, demitido. Ai, meu Deus. Essa demissão é a Meu melhor. Deus. E o líder vai junto por ter escolhido uma pessoa assim no time não foi treinado. Pois é, cara. Meu Deus. Não, maior Eu prazer. caio atirando, hein? Eu levo todo mundo junto. Ó, e É um estamos... prazer grande estar aqui, viu? Porque nós ensaiamos isso, né? E não deu Nossa. certo várias vezes. Não, vamos ter que começar contando Você vai a contar o história. meu erro, daí eu vou ser demitido por mim mesmo. Né? Vou. Não, mas aí eu vou contar o que eu fiz com o meu time. Depois que você Exatamente. saiu. Que era maior, né? Antes O quê? desse ocorrido, o time É, era o time maior. era maior. Tinha mais essa coisa. gente. Mas sabe o que é? A gente tava num podcast, acho que há 2 semanas, e aí... Semana passada, uma semana atrás. Não, então, mas Foi. acho que há 2 semanas eu tava aqui, a gente terminou o podcast e falei, semana que vem tem o Justus. Isso. Aí eu, nossa, o Justus vem, que legal, que animal, que incrível. Eu falei, o Justus vem, vai ser muito legal. E aí aconteceu que não veio, né? Porque tivemos um problema, um impasse, né? Mas conta o que aconteceu, Roberto. Não, aconteceu É. que naquela semana em que você me convidou, eu fiquei com Covid. Aham. Aí não tinha condição de vir, apesar de que eu já estava saindo dela, mas estava com tosse, estava péssimo. Aí eu pedi para adiar, e você falou, tá bom, então era uma segunda. Você falou, então na segunda, se você só que você escreveu segunda 27, e eu fiquei na cabeça que era segunda que vem. E eu vim para cá. E você não fica que você fica pertinho, você fica em Em Alphaville. Alphaville, né? Eu vim aqui, cheguei aqui, e uma sócia minha estava comigo, por acaso, na mesma semana, ela está aqui hoje assistindo, a Vivi, e ela estava comigo, aí eu subi, primeiro ninguém recebeu a gente, mas hoje também não, então isso já é praxe da casa, né? Fizemos fila lá embaixo de quase 10 minutos para fazer o cadastro. E eu sugiro isso, que no meu escritório, quando chegam as visitas, eu mando descer Meu alguém Deus. para receber, que eu acho legal, né? Ah, Mas sim. quando vier alguém mais importante que eu, você faz isso, tá? Tá bom. Entendi, Aí- entendi. Aí eu cheguei Não, aqui... mas ele tá Caralho, fazendo cara. isso... Ele é sanduicheiro, é sanduíche em todo momento, assim, ó. Aí, A gente tá levando uma surra Tá aqui, levando uma velho. surra, né? Aí eu cheguei aqui, subi, também não veio ninguém. A É. gente ficou na porta ali, na Naquele entrada. dia. Na Esse porta de- escritório maravilhoso, por sinal que vocês têm, parabéns, por estrutura incrível. Aí chegamos ali na porta, aí a Vivi olha pra mim, olhei pra ela e falei, Vivi, pelo menos alguém tinha que receber aqui na recepção do andar dele. E você Tudo falou bem. com essa calma toda? Com essa calma, mais ou menos. Amassando um copo plástico, né? Eu nunca fui fazer uma entrevista mais longe que não precisasse de passaporte que essa aqui, né? Porque, Entendi. Bom, enfim, aí a Vivi olhou para mim e falou assim, é estranho, né, que ninguém veio. Tá? De repente, passou uns 10 minutos, chega um senhor, senhor Roberto, deixa eu dizer uma coisa pro senhor aí. A entrevista, o Tiago tá no ar, tá em entrevista agora. Mas eu falei, mas como assim? Eu falei, não, mas a sua é dia 27. Aí eu falei, quê? Aí eu olhei meu celular, o seu WhatsApp era 27, eu falei... Peça desculpas a ele, estou indo embora. Aí fui embora, perdi minha tarde toda com esse troço. Nossa Falei, agora não Senhora. volto mais tão cedo. É, Mas cara. era muito chato, né? E como eu estou em viagem pro exterior essa semana, ia ficar uma semana complicada. Tá? Mas você falou, não, vamos ver se dá certo. Tal. Eu falei, eu me senti obrigado, depois de um erro desse, né? Nossa. A voltar para cá e estamos aqui. Não, Essa obrigado é a por ter história. voltado. E quando bem, eu fiquei né? sabendo que você tava aqui e eu tava ao vivo, meu time não me avisou enquanto eu tava ao vivo, eu falei, não acredito nisso. Porque se tivesse me avisado, eu saía, a gente pelo menos Imagina tomava, não é? que você ia parar, imagina. Não ia, Lucão? É porque assim, a gente tem uma regra. É que eu também não olhei o celular, o pessoal me avisou. Quando a gente tá no ar, a gente tenta não amolar o Thiago com nada, atrapalhar. nenhum problema externo. Então acho que foi isso. Ah, vocês estão Não, demais, mas hein, posso cara. falar? Bom, O tá importante é que estamos juntos, É estamos isso, aqui. pô. E vamos enfrentar esse desafio dessas feras aqui. bom. Nossa, olha Tenho só. uma admiração muito grande por você e pelo teu trabalho, por tudo que você realizou num espaço de tempo até razoavelmente curto, né, para chegar onde você chegou. Então eu fazia questão de estar próximo, gosto de estar próximo de pessoas realizadoras, né?
que realmente fazem a diferença e que são exemplo para o mercado. Isso é muito bacana. Como eu entrei recente não, já há uns 4, 5 anos já no mercado financeiro, com várias operações, tem tudo a ver, né? Ouvir um pouco vocês também, estar aqui com vocês nesse sentido. Pô, muito obrigado. Cara, eu tava percebendo aqui, antes a gente nem começou o podcast, mas eu já percebi o quanto o Roberto Justus, ele é um mestre nato do feedback sanduíche. Você viu? Não, eu vi todo momento. Primeiro ele te levou um pau. Hora ele fala, cara, Não, que lixo de recepção pro outro lado, cara, mas que admiração. Mas parabéns. Não, mas aí volta. sua empresa uma arte, né, cara? Esse é o bate e assopra, né? Sopra assim, não tem ninguém pra receber e tudo mais, horrível. Cara, café. incrível. Horrível longe, uma porcaria, mas, pô, parabéns pelo sucesso. É verdade. Já eu quero fazer uma pergunta sobre feedback por isso. Mas enfim, deixa eu apresentar aqui também. Temos Kaique e Lucão, que estão pedindo humildemente para que vocês cliquem no botão de curtir e compartilhem esse episódio com todos os amigos e inimigos também. Exatamente. É importante dizer. Porque às vezes a gente tem mais inimigo, aí é mais gente que você Mais manda o gente. episódio. Manda pra Muito alguém, bom. pelo amor de Deus. Muito bom. Cara, então vamos lá. Qual a dinâmica? Temos recados, temos avisos antes de a gente começar? Tem um recadinho mega importante. Amanhã, rapidamente, amanhã, 5 e 6 da manhã, abre a turma do A Meu inscrição Milhão. pra turma do A Meu inscrição. Ok. Então, tem link aqui na descrição. Tem QR Code. Tem algum recado em cima disso? Tem um recado sempre que amanhã, dia 28, é o dia mais importante, porque é onde vai ter um descontaço de R$1.000 se você fizer a inscrição para esse curso maravilhoso. E aproveita. Então o link está aqui na descrição e o QR Code está na tela. É isso aí. Muito bom, Fechado? muito bom. Então, Acabou. link na descrição. E, Lucão, e qual vai ser a dinâmica hoje aqui? Primo, a gente vai falar com o Roberto Justus, o cara que é uma lenda do empreendedorismo aqui no Brasil, no mundo. Eu acho que foi o cara... Foi o primeiro cara que consolidou isso pra todo mundo, o que é ser um mega executivo empreendedor. A gente lá via lá o aprendiz e tudo mais, legal pra caramba. Mesa redonda, Eu sou um gigante. cara que fiz publicidade e propaganda por causa do Roberto Justus. Obrigado. É verdade. Todo mundo falava assim, nossa, mas você vai ser meio fudido, você vai ser não sei o que lá. Ó, tem que ser médico, tem que ser o que lá. Eu sempre mostrava uma foto do Justus, que eu carregava na minha carteira. Eu falava assim, ó, quero ver esse médico ser mais rico que o Justus. Então, publicidade dá dinheiro, sim. Dá dinheiro. E aí sim. eu sempre usava esse argumento. E a gente vai, cara, saber tudo aí sobre empreendedorismo, princípios, liderança, gestão, vendas. Caramba, né? vai saber tudo, então. Tudo. Esse negócio o cara é o de- mestre. Esse negócio é muito gozado. A questão de imagem é uma coisa muito interessante de analisar, né? Em primeiro lugar, que publicidade não dá tanto dinheiro quanto outras profissões. Né? Não, é verdade isso. Eu não vou cuspir no prato Mas que é eu onde comi. está o dinheiro, né? Não, eu adoro. Tem um dinheiro mas aí. o dinheiro está nos veículos de comunicação. Nós somos intermediários que ganhamos uma verdade. comissão. Ganhávamos, né? Não estou mais na profissão. Então a gente movimentava bilhões de reais dos clientes, só que ia para Globo, SBT, Record, Editora Abril na época. Então, assim, nós criamos o conteúdo dos veículos é composto de grade de programação com tudo que eles produzem e os intervalos comerciais que ficam sob nossa responsabilidade dos publicitários. E isso vai movimentando a economia. Não tenha dúvida que marketing e comunicação são fundamentais na construção de imagem, na venda de produtos e serviços. Não estou aqui dizendo que não, é muito importante. E nós até sentávamos no board das empresas, então a gente vinha com ideias e a gente analisava, ajudava os negócios a crescerem, não tenha dúvida. Mas eu legal. quero perguntar para vocês que estão no mercado financeiro e conhecem isso. Quer dizer, eu fiquei com 16 anos de liderança direto no mercado publicitário, de 2002 a 2018. Eu saí em 17, mas a empresa ainda continua até 18, até acho que até 19. Qual o setor que, se eu estivesse líder de mercado por 16 anos, setor financeiro, se eu fosse o maior banco, setor de energia, se eu fosse uma petrolífera, setor de varejo, se eu fosse uma grande rede varejista, eu estaria na Forbes ou não? Vai procurar se meu nome está lá. Então, não querendo aqui menosprezar, porque estou muito feliz com o que eu conquistei, se eu tivesse jogado talvez o meu talento, a minha energia, né, o meu estilo, em algum outro setor, construção, onde fosse, eu estaria na Forbes. Por ser intermediário, né, a gente ficou grande, a gente é importante. O publicitário ele é mais importante. Diz que tem que ter 2 caixões, um para enterrar ele e outro para o ego dele. Não é o meu caso, porque eu nunca fui criativo da publicidade. Eu fui empresário da publicidade, homem de marketing, mas eu nunca fui o cara que fica criando anúncio. Botar um papel em branco na minha frente e pedir para escrever um anúncio, acho que eu choro. Né? Mas por isso eu tinha os melhores para fazer isso. Mas obviamente que eu sei quando criado um anúncio se funciona ou não, se é bom ou ruim.
pelo fato de ter... Eu sou um administrador de empresa, eu nunca fui formado em publicidade. Mas eu me formei no mundo do marketing e publicidade depois de 38 anos atuando nesse mercado. Então, eu conheço bem o mercado, obviamente. Mas era só para dizer a história da imagem, né? Eu queria ver se o médico tem tanto dinheiro quanto o justo. Eu sempre falo uma coisa muito divertida. É divertida falar o seguinte, eu queria ser tão rico quanto meus amigos acham que eu sou. Tão bonito quanto minha mãe achava, tadinha, faleceu, que eu era. E tão bom de cama quanto eu acho que eu sou. Se eu tivesse essas 3 coisas, eu estava feliz da vida, cara. Da vida, cara. Mas, enfim. Mas a gente, quando a gente fala de marketing, né, na minha vida, eu me considero um cara bom de marketing no meu nicho, né, e também me considero um cara talentoso em finanças. Né, mas se eu só tivesse o talento em finanças, seria muito difícil para mim ter chegado aonde a gente chegou em termos de alcance, né? Então eu entendo que o marketing como... Fundamental. Assim, é um pilar não fundamental. Basta ser, tem que parecer. Exato, exatamente. Se você só for um bom profissional e não parecer para os terceiros, para quem vai utilizar do seu serviço, para quem vai analisar se deve ou não trabalhar com você, a divulgação é tudo. Agora, Total. De forma correta, né? Não, com certeza. Então, porque hoje... Nesse mundo das fake news, tem que tomar cuidado. Ganhou peso importantíssimo você ter uma comunicação com quem você quer se comunicar de digna, né? De credibilidade. Né? Total. Porque hoje a gente fala, acho que com quase 16, 17... A gente tem 16 milhões de seguidores, né? Sim. A gente fala com mais ou menos 20 milhões de pessoas por mês. E a gente é bom em finanças, mas com certeza... Não é o melhor, nem o segundo melhor, nem o terceiro melhor, mas de alguma forma a gente tem um alcance muito, muito grande. Então, eu queria muito aprender mais sobre marketing hoje com você também, para a gente melhorar para as pessoas. Mas eu também quero aprender sobre finanças, né? De certa forma. Você quer aprender sobre finanças? Sim, a gente está sempre aprendendo. Mas com certeza. Quer porque dizer, a gente está sempre onde aprendendo. que eu passo para pegar o cheque depois da consultoria grátis que eu devo dar fala hoje? sério. Não, eu queria te perguntar, porque hoje você, cara, você é um empreendedor, né? Me explica o que você está fazendo hoje. Isso assim, vai me ser explica os interessante. seus negócios. Vai ser assim. interessante. É assim, Tiago, quando eu vendi o meu negócio, eu vendi, na verdade, o meu negócio para os meus sócios gringos, a maior empresa de comunicação do planeta, era o grupo da APP, que foi comprando. Quando eu vendi primeiro, assim, eu tinha 100% da minha empresa, que eu refundei. Lembra que a história minha vem da publicidade, da Fischer & Justo. Tal. Em 98, eu me desentendi com o meu sócio, saí fora e fundei o Grupo Nilcon, que você apresentou hoje. O Grupo Nilcon acabou se constituindo de 7 empresas, etc., foi crescendo. Em 2002 já era líder de mercado. Nunca ninguém disse na publicidade isso, mas eu vou falar sinceramente. Do zero a líder de mercado, nunca aconteceu na história da publicidade uma empresa chegar com essa rapidez. E nunca aconteceu de ficar 16 anos na frente também. Muito raro. Né? E talvez a gente tenha conseguido a maior receita da história de uma agência de publicidade no Brasil. Bom, em 2015 eu vendi, eles pediram um fade-out de 2 anos, né? Ficar mais 2 anos formando, né, as pessoas que vão me suceder, principalmente o Marcos Quintela, não sei se você conhece ele, virou presidente da empresa, está lá até hoje e ficou no meu lugar. E aí eu falei, bom, eu vou fazer o que agora? Ok, eu estava muito bem financeiramente, fiquei líquido porque vendi empresa. Primeiro vendi 20%, depois 40%, depois 60%, depois 80%, depois final, acabou. Aí vendi o resto. Esse saldo foi em 2015, eu fui vendendo por etapas. Né? Você vendeu em quanto tempo? Isso foi de 2002 a 2015, em 13 anos para vender tudo. Né? Primeira fatia em 2002, do grupo que eu criei em 98, a entrada dos gringos e depois fui crescendo. E qual que é o melhor momento de vender um negócio para você? Eu acho que assim, as pessoas quando pensam em vender seus negócios têm que tomar muito cuidado. No início a pessoa precisa de capital. Então ainda infelizmente ela precisa entender um valuation ainda parte menor. E eu sempre sugiro assim, se você tem um potencial de crescimento, de multiplicar o seu crescimento e você vê um valor maior lá no futuro, venda um pedaço pequeno no início. E faça cash-in de tudo. Mostra para o teu sócio que você está trazendo dinheiro para dentro do negócio e não para o teu bolso, porque não é a hora. Tudo tem sua hora. Ou você vai fazer uma venda para estratégica no futuro, ou você vai fazer um IPO, que é a abertura de capital. Você pode fazer o que você quiser, mas você tem que pensar que você precisa de capital, você toma cuidado que se você se desfizer de uma parte, um stake grande do teu negócio, você vai se arrepender lá na frente, quando você mesmo vai criar esse valor. E teu sócio estratégico vai ajudar a criar esse valor, não tenha dúvida. Então, o momento certo não dá para dizer, não tem varinha de condão para dizer. Muitas empresas antecipam muito o seu IPO ou sua abertura de capital. Quem tem sócio tem patrão, tem que tomar cuidado. Muitas vezes isso pode ser uma faca de 2 gumes, porque pode atrapalhar o crescimento. Tem uma série de aspectos para serem avaliados antes de tomar uma decisão importante como essa. Existem as startups que precisam disso, porque tem receita ainda muito limitada no início, então elas têm que fazer essas rodadas, série A, série B, etc., para tentar sobreviver até o negócio realmente acontecer. Mudou muito o humor do mercado em relação à aceitação da não receita.
Mudou demais. No passado, então porta para as pessoas... Agora é hora de encher o carrinho, hein, Justus? Não, mas você não tenha dúvida. Você viu o sorrisinho de quem Olha a acabou de carinha assinar dele de vários quem tá Emenes? comprando. Vários Olha views. só. Vários Não, views. na verdade é assim. Então, aí eu pensei assim, o que eu vou fazer, né? Porque eu não vou parar. A idade vem e você tem que pensar assim, bom, eu tô líquido, eu tô bem, eu poderia parar de trabalhar? Poderia. Mas o que seriam das férias se você só trabalhasse? E o que seria o trabalho se eu tivesse férias? Você quer morrer em casa. Minha mulher falou, se você ficar em casa, nós vamos separar. Né? Eu não vou te aguentar aqui em casa. Se bem que ela trabalha mais que eu hoje em dia, mas o trabalho dela é muito em casa, porque ela é influenciadora Eu não imagino digital. ninguém que trabalha mais que você, cara. Não, pode deixar que não. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu falei isso outro dia e vou repetir. O poder está na agenda vazia, não na agenda cheia. Eu tive agenda cheia por 38 anos seguidos, das 9 da manhã às 9 da noite, enlouquecidamente escravo de uma agenda. Reunião atrás de reunião, etc. Hoje eu escolho as reuniões onde eu sou mais efetivo, onde eu posso render melhor. Eu sou hoje presidente do conselho de 8 negócios que eu entrei. 8, não foram 1, foram 8. Mas deixa eu pedir um conselho. Eu já vou te contar. Mas isso daí é porque essa sua visão de mundo é porque ela é hoje ou você teria feito diferente? Não teria feito diferente. Não Teria feito, fez Naquela parte época do eu processo. precisava ser. O executivo empresário hoje que está envolvido na operação tem que dar vida pela operação. Eu não conheço outro jeito. Garanto que você está aqui 20 horas por dia, se pudesse. O primo que mais trabalha aqui, cara. Primo não Sem tem como. dúvida. Parece um consultório médico o escritório dele. Não, cara, será que eu era tão louco pelo meu negócio que eu pensava, nossa, já é sexta-feira. E amanhã, amanhã é segunda. Juro por Deus, adorava estar com a minha família, adorava tudo que eu fazia, mas eu não via a hora de voltar para fazer coisa acontecer. Enlouquecido pelo negócio. Não consigo ver de outro jeito, né? Amar o que você faz, né? Total. Paixão pelo negócio, não tem outro segredo. E uma coisa que eu aprendi é que não necessariamente você precisa amar, né, alguma coisa. Você pode aprender a amar alguma coisa que faz sentido para você. Sem né? dúvida. Tudo pode acontecer na hora certa, né? Bom, enfim, aí eu pensava, o que eu vou fazer? Eu vou parar? É que nem andar de bicicleta, esse negócio de idade. Você parar de pedalar, você cai. Então, a velhice vai vir para quem não produz, para quem não se sente útil. Né? A demência vem para quem não usa o cérebro, entendeu? Então, eu não vou parar. Eu acho que eu tenho muito a dar. E outra coisa, hoje em dia, os 60 são os antigos 40, né? Total. Mudou totalmente, né? Com a medicina, com tudo, com a estética, com tudo que você pode fazer hoje. Eu sempre fui muito cuidadoso, eu nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga, nunca fiz nada, nem álcool, nunca comi nem cerveja. Que isso, e trabalhando na Careta publicidade. pra caramba. E trabalhando pra caramba, sem beber uma no final de semana. Nunca bebia, nunca velho. bebo, só água, inclusive, não bebo nem refrigerante. Caraca. Isso todo mundo, quem está ouvindo sabe, porque as pessoas pela rede social já conhecem a minha história, que eu sou chato pra caramba de ser. Eu sempre tive a teoria seguinte: você planta e você colhe. O jovem consegue se arrebentar inteiro botando um monte de porcaria para dentro do corpo, porque não vai sentir agora, porque o corpo aguenta. E depois? Vai jogando isso no tempo e vai depois precisar do seu corpo para você ver o que aconteceu. Para quem fumou, para quem usou droga, para quem usou álcool em excesso. Álcool social, um pouquinho, Tem que tomar ok. cuidado, hein, Kaique? Toma cuidado. dá. Um dia vocês vão me ouvir. Quem geralmente- jovem que está me ouvindo, pense nisso. A gente só tem um controle da nossa saúde, é o que a gente faz com ela. É a alimentação que você faz, é o que você come, é o que você põe para dentro do teu corpo. Você que decide. É um livre-arbítrio para você botar o que você quiser dentro do corpo. Se o Justo Ô, tá Tio, falando, eu vou tomar jeito agora. Você Eu sabe tenho que... 60, Ainda bem, né? ó, Alguém eu de tenho fora 60, precisa falar, né? 67 anos, tá? Ô, Tio, você sabe que a gente Nossa, Eu tenho 67 anos, Kaique. Tá 67. melhor que a Daqui gente, 3 Kaique. anos eu tenho tem... Para, 70. você tem 47, não é E possível. eu sou casado com uma mulher de 34 e tenho o meu quinto Alta filho. Minha performance. quinta filhinha tem 2 anos. Então você imagina, eu falo, eu quero ver ela, eu quero entrar com ela no casamento dela, quando ela tiver pelo menos uns 30, né? Espero que ela não case mais cedo. Significa que eu preciso viver mais 28 saudável, para entrar andando e não cadeira de roda. Não. Eu vou me motivando sempre com as metas que eu vou colocando na minha frente parabéns, do que eu cara. quero fazer. O Justo ele tem que fazer o plano de saúde da nossa empresa, porque a gente é uma empresa jovem, ali na casa de 25 a 35, e o futebol é uma desgraça. Os moleques não conseguem correr 20 minutos. Mas você sabe o que acontece? Assim, eu vou dizer uma coisa. Nada está garantido na vida, tá? Eu não estou isento de ter as coisas. Eu estou minimizando riscos. É a mesma coisa. Se você for, com todo o respeito e carinho que eu tive por um jornalista maravilhoso chamado Ricardo Boechat, eu não teria morrido naquele helicóptero. Eu posso morrer em outro. Sabe qual é a chance de eu entrar numa maracutaia daquele helicóptero? Cara, de eu sou 40 assim. anos de idade. Tá vendo? Eu tenho a Todo mentalidade cheio. do Justo. Meu, primeiro que eu só vou andar de Não dá biturbina, essa segundo que moral só vou pro andar de Lucas. equipamento novo. Ele não se preocupou com isso, entendeu? E é uma pena, e perdemos um cara maravilhoso. Você pode minimizar risco na tua vida. Você minimiza, você faz as coisas direito, entendeu? Sim. Agora, o risco todos temos, mas eu garanto que eu tenho um risco menor. Ô, Justus, antes eu gostava muito de andar de moto porque eu chegava muito rápido nos lugares. E aí eu caí um dia de moto. E aí eu falei, pô, eu caí não foi nem culpa minha. E aí eu parei de andar de moto. Então tem certas coisas que na vida eu não faço mais. Por Provavelmente nós estamos conversando hoje aqui porque você fez isso. Porque talvez você não exemplo, estivesse mais exato. aqui. Então, por exemplo, no ano sem Acidente de cinto moto no só banco precisa de um, não trás. precisa de dois.
Ou para ficar Exato. tetraplégico, ou para morrer, ou para acabar com a vida. E aí tem certas coisas, por exemplo, andar sem cinto no banco de trás, né? Fazer essas coisas que são se expor ao risco da ruína. É isso. Então, cara, eu não me exponho ao risco da ruína. Para quê? Não tem porquê, né? Não tem tem necessidade. upside. Não precisa ser uma suficiente, paranoia, mas é sempre saudável Sim, você sim. imaginar que você está minimizando o risco. Mas me conta aí, e o eu negócio queria do mercado? complementar. Daí Tá. eu falei, então não vou parar, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu fiz, eu era fanático pelo mercado financeiro. Eu me considero investidor profissional no sentido que eu entendia bastante de como funcionava, porque eu já tinha um recurso interessante para aplicar. E eu falei, bom, agora eu não sou mais... Tinha uma graninha. Não tenho mais empresa dando dividendo, eu vou virar rentista, então agora eu preciso entender onde eu vou botar esse dinheiro. E outra, é o perfil, né? É o que eu falo para os meus clientes nas nossas empresas. Cada um escolhe seu risco e depende o risco da idade que você está. Você produz dinheiro ainda, ou você já é a fase de manter capital, a fase de criar capital, você vai decidir. E eu decidi na época, eu falei, eu vou investir parte do meu dinheiro, e principalmente o goodwill que eu construí, que eu tive a sorte de construir um goodwill por causa de TV, por causa do aprendiz, que eles falaram, tal, de credibilidade, uma imagem importante, né, da vida, sempre ter feito tudo direitinho, tal, isso ajudou muito. E eu acho que eu vou usar isso para entrar em negócios que sejam disruptivos, interessantes. Nada me interessaria se não fosse diferente, a não ser o mercado financeiro, que eu entrei, começamos com uma asset, que é a Nest, que tem vários fundos, fundo de investimento, fundo de renda fixa, Quanto fundo que de renda vocês estão variável. sob gestão lá? Como? Quanto que vocês estão sob gestão? Ali ainda a Nest é a menor das empresas, 500 milhões. Né? Explica isso para as pessoas que nós porque- administramos de terceiros. Aí depois eu entrei na Tricorp, que é Private Equity, que é uma coisa que eu nunca entendi no Brasil. Se você olhar o portfólio de investimento de um europeu, de um americano, de um asiático, 30% pelo menos é Private Equity. Que é o jeito de você entrar, em vez de arriscar na bolsa de valores ou fundo de ações, você entra sócio de empresas. Foram mega avaliadas por esses profissionais que somos nós do Private Equity. Que aí entrar lá dentro, e nós entramos na gestão, ajudamos os caras, investimos dinheiro dos nossos clientes do fundo lá e vamos sair daqui 3, 4 anos com 3, 4, 5, 6, tem até 10 vezes capital investido. E é verdade que você vai começar, dentro desse Venture Capital, você vai começar a gravar e vai Não é lançar... Venture Capital, é Private Equity. Ah, Venture Private Capital Equity. é muito mais para a área de Perfeito, tecnologia. desculpa. Tá? Então, você deve... É verdade que você vai lançar um novo Shark Tank para investir nessas empresas? Não, é não isso verdade. mesmo? Não, é verdade. Não é isso? Mas seria legal, não seria? Pô, ia Imagina. ser chocante. Imagina Agora. os justos ali, Bom, então cara. só que você queria saber de números, lá já tem R$1,5 bilhão de reais sob gestão. Opa. Né, na Tricorp, que é a nossa Private Equity. Só de capital próprio, né? Não. Esse é o dinheiro dos clientes. Aí depois temos... Aí eu falei assim, quem está administrando meu patrimônio há tanto tempo, né? Eu queria tirar os vícios das family offices, né? Então eu fiquei com grandes family offices durante muitos anos administrando, porque é importante isso. E nós criamos a nossa própria, que é a Legend Capital, que tem a Legend Wealth e a Legend Investimentos. A Legend Wealth é gestora de patrimônios e a Legend Investimentos ela é um agente autônomo, né? Entendi. Private Banking, associado ao BTG Pactual. Lá em 1 ano e 8 meses, 2 anos agora vai completar, estamos com 8 bilhões e meio. Tá? Caraca. Então ali foi isso. muito rápido, cresceu Cara, tá muito, voando, sócios hein? são muito Cara, será que competentes. o Justo está bem na vida? Não, gente, tá isso aí maravilhoso. é assets under management. Você sabe bem que as taxas são pequenas para administrar Cara, esse hoje, patrimônio. sabe quanto que está o valuation de uma asset? Não é isso não é exatamente isso. asset. Não, não Essa é é exatamente isso. Mas assim, o valuation de uma asset hoje está em mais ou menos 7 vezes o que ela gera. Uma wealth... O que ela gera não é o que ela administra, tá? É a receita dela. Não, perfeito, perfeito. Mas ainda assim é um. Nós temos que falar sobre essas coisas considerável. aqui. É uma graninha. É uma graninha. Bom, só continuando. Tá pra não bom, acabar. deixa. Aí eu entrei num É que a negócio... gente fica feliz por você. Aí eu Justus. entrei numa empresa que eu resisti bastante tempo de entrar, depois a gente pode até falar um pouco mais. Depois de tudo isso, Que e é- vários bilhões, você ainda entrou em que mais é- um negócio. Não, calma, eu tô listando todos os negócios que eu tô entrando. Calma, Kaique, você tá muito ansioso, cara. Não, eu tô impressionado. muito, cara. Eu tô impressionado. Criptoativos, mas no seguinte sentido, eu nunca botei dinheiro em criptoativo. Eu nunca Tá. botei dinheiro em Bitcoin, Ethereum, nenhuma das moedas. Por alguns motivos. Primeiro, que eu sou muito careta para isso. Segundo, que moedas, grande parte delas é meramente especulativa. Por mais que ela tenha dado muito dinheiro a muita gente, elas são sempre muito instáveis. Só deixa eu abrir um parênteses aqui. Ô, Lucas, qual foi a última vez que você comprou Bitcoin? Tava Ah, quanto? Quando bateu 300 mil lá. Ah, então tá bom, pode continuar. Esse é o Justus. melhor Você tá sinal do ótimo, mercado. que agora tá- O que ele fizer, você faz o Agora contrário. tá Justo. 21 mil dólares. Eu vou te passar as dicas, tá? Quando ele operar, a gente faz o contrário. Tá bom. É. Bom, enfim, aí eu entrei numa empresa que tem um projeto, que tem lastro para a história. E é um utility token, não é uma moeda para especulação, apesar dela estar listada, né, nas trading de moedas, que é a Wibix, né? Eu não sei se você ouviu falar desse projeto. Eu ouvi, cara. Chegou em mim esse É projeto. muito interessante. Tem uns amigos porque em comum no ele é projeto. um projeto de marketing digital
onde os nano-influenciadores recebem moeda dos clientes para divulgar promoções e eventos e venda, e fazem a venda e recebem comissão por isso em moeda. Enfim, cria-se um ecossistema complexo para caramba para explicar aqui, perderíamos muito tempo, mas estou muito animado com essa história, porque é um projeto muito, muito interessante. Eu vejo como um dos raros que tem começo, meio, fim e lastro por trás. Né? A moeda está com um valor bem baixo agora, mas com os projetos que nós temos na empresa, tem tudo para se valorizar. Né? Se o projeto der certo, né? Tudo na vida tem risco, obviamente, mas a gente está envolvido nisso também. Eu também estou lá como presidente do conselho, não estou no dia a dia. Nenhum desses negócios estou no dia a dia. Todos são tocados por meus sócios. Aqui sentado comigo hoje, porque eu estava em reunião com eles, está uma construtora. Você fala, porra, mas você está em mercado financeiro, está em mercado de criptoativo, que tudo ligado ao mercado financeiro, e de repente foi parar numa construtora. Eu fui parar porque é disruptivo total. Eu não entendo o Brasil construir em alvenaria ainda. Claro que pode construir, mas o mercado de construção brasileiro, americano, por exemplo, é 85% em steel frame, que são um sistema de construção totalmente diferenciado, com placa cimentícia, com lã de vidro, etc. Então, em vez de uma parede de alvenaria, primeiro que ela é muito mais rápida, a obra é feita em metade do tempo, no médio e no alto padrão, por preços até melhores do que a alvenaria convencional. No baixo padrão a gente já não consegue competir tanto, mas é outra história. Você está dentro de um quarto de uma casa onde não entra temperatura, é sempre 22 a 26 graus, você gasta muito menos energia, não pega fogo porque é anti-chamas, antitérmico, anti-chamas e barulho. Então você está num quarto para o outro, você não ouve porque é isolante acústico também. É muito mais rápida a obra, nós gastamos 5 litros por metro quadrado de construção, quando a obra convencional gasta 500, a obra é muito mais limpa, é meio que um Lego, vem quase tudo montado, tudo baseado em estrutura de aço, ela tem força maior que a da alvenaria, tanto que nos Estados Unidos e na Ásia usam por causa dos terremotos, etc., coisa que nós não temos aqui, mas é muito especial. E tem uma resistência estranha no Brasil a esse tipo de coisa, que eles preferem estar nos anos 60, a construção ficou nos anos 60. E eu adorei, a empresa chama Steel Home, Grupo Steel Home, meus 2 sócios estão aqui sentados, vieram comigo, nós temos uma reunião agora às 18 horas, eles vão comigo lá. Então já fiz uma merchanzinho dessa empresa, mas eu estou muito animado. Pois eu que passo essa empresa, lá o negocinho. a empresa realmente é diferenciada, é disruptiva no método de construção. Pô, vamos construir uma casa, estou com um terreno em Alphaville grande, pode construir. Vou te falar, se a construtora normal falar para você que vai levar 1 ano e meio, 2 anos para construir, nós vamos fazer em metade do tempo. E o valor vai ser equivalente ou menor que você vai pagar para a gente, pode ter certeza. Para esse tipo de casa de alto padrão, é onde nós temos preço. Vamos fazer uma boa permuta nisso aí. Vai ser muito bom. Tem problema. Não é mesmo? Boa, Lucão. Vamos Boa, fazer isso? gostei. Pegar aquele terrenão de 2.000 metros lá, na frente de casa. Pô, legal. Gigante. Pô, achei que ia virar paintball lá, não vai mais? Tamboré 1, que paintball. Vamos ganhar dinheiro com justos. Passa o endereço completo. Pô, cara, achei que a gente ia fazer um kart lá. Beleza. Bom, essa é a minha história do momento, tá? Caramba. Então são Caraca. Tá 8 negócios agitado. diferentes. Não tá com tempo pra jogar videogame. Não. Tá agitado. Não zerou The Last of calma, Us faltou 2. a última. Eu tenho uma empresa com meu filho que chama Árvore. Era essa que você ia falar? Ah, não, é a RJ Educação. Calma, Vivi. Temos os A sócios Vivi Braffman e tá acho aqui. que é isso. Você sabe quem é a Vivi Braffman? A Vivi tava A ganhadora do primeiro aprendiz. Do aprendiz. Está comigo até hoje, Do desde primeiro. 2004. Tá 17 anos comigo, 18 anos comigo. E nós criamos a RJ Educação, que nós fizemos o Master Business Network, que a gente botou 70 empresários lá. E isso foi uma coisa que me consumiu intelectualmente demais. precisa falar sobre isso São depois. 4 encontros anuais. Não sou um coach, então lá não é autoajuda, né? Você consegue, não tem nada disso. Nada contra os coaches, né? Nada contra os... Mas é não tem grito? Não tem nada Não disso. tem yes. E tem muita troca de experiência, muito networking entre eles e muita história nossa. Então eu, Walter Longo, que você conhece bem, o Walter está fazendo comigo. Walter é incrível. Walter é muito Walter legal. gosta muito É do o ser Walter, humano né, mais inteligente que eu já Às vezes me o Walter envolvi vem na aqui minha só vida. pra tomar café. Só. Ele Porque ele toma tem café e escritório vai aqui em embora. Alphaville, Alphaville. Adoro o Walter. E ele está comigo dando o curso lá, junto na MBN, a Vivi também, a Vivi é minha sócia e também dá o curso, então os caras estão amando, já fizemos 2 eventos, tem vamos mais falar sobre 2 a isso depois. fazer. É muito legal, tá? E essa é a RJ Educação, a Vivi é minha sócia Pô, lá. então agora já vemos o portfólio. Calma que eu não qual acabei, você vai não comprar? Qual não que você vai acabei, não comprar? acabei. Calma, tem mais um pitch. Tem mais um pitch. Essa você vai calma, vai gostar. lá. O Ricardo, meu filho, criou um estúdio chamado Árvore, que é um estúdio de realidade virtual, realidade aumentada. Completou 5 anos agora. Já está andando em pernas próprias, apesar do início que nós falamos, é uma startup nessa área de tecnologia. E quem é grande cliente dele é a Meta, do Zuckerberg. Porque o Ricardo hoje é uma das maiores autoridades de metaverso no Brasil. Não, peraí, Ele faz- mas é um estúdio do é um quê? estúdio de realidade virtual. É uma Ah, empresa, entendi. inclusive brasileira e americana. A sede nos Estados Unidos, mas a escritório no Brasil, são 30 e tantos funcionários. Crescendo muito. Tem um valuation já muito interessante. No último valuation já estava num valor muito interessante. E eu acho que ele vai virar um unicórnio um dia, porque ele está na frente de muita gente. Ninguém conseguiu chegar. No Brasil não tem ninguém fazendo realidade aumentada, realidade virtual no nível que eles fazem. E a Meta Caramba.
o que a Meta nos paga para a empresa por projetos, ele faz games para esse universo, né, do mundo da realidade virtual, mas também presta serviço para a Meta, que é a antiga Facebook. E só os projetos da Meta já pagam os custos da empresa de tanto que eles nos contratam, de tanta tecnologia que eles estão fazendo. Então agora acabou. Pô, muito bom. Caraca. Caramba. O Justo tá agitado. Com a corda toda. Fez todos os pitches, todos. Não, mas oxi. Mas, Justo, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente é muito curioso aqui de saber o que a turma bem-sucedida que vem aqui faz com o próprio capital. E a gente sabe que você tem um family office, etc. E tal, um elf, né? Você comentou. Isso. Mas... excluindo os negócios, aonde está o seu dinheiro hoje? Como que você aloca isso daqui? Como que então, você eu tento fazer patrimônio? Assim, eu estava dizendo aqui rapidamente Tinha antes... que ter uma filosofia, alguma coisa? Eu estava dizendo um pouquinho antes que o perfil do investidor tem que ser muito bem avaliado para o risco que ele quer correr. Tá. Eu sou um pouco mais agressivo do que deveria para a minha idade, né? Que eu já estou na fase de manutenção de capital e tenho pouco tempo para refazer. Quando eu falo que um cara de 30 anos pode ser mais agressivo e investir mais na bolsa... mas quando chega no seu patamar, Justo, isso daí muda um pouco, né? Não pense que muda, porque os caras fazem besteira, entendeu? Então, por exemplo, eu não alavanco. Isso é uma coisa que está fora do meu repertório. Não corro risco desnecessário. Então, obviamente que nesse momento todos os ativos perderam muito valor no mundo todo, porque tivemos a tempestade perfeita de emendar numa Covid uma guerra na Ucrânia. Eu fico perguntando, né, para mim, o que esse Putin tem na cabeça? Ele tem lá uma... Desculpa só fazer essa... Porque tem a ver com o impacto no mercado financeiro. Ele tem lá um país economicamente pequeno, não é pequeno porque é o tamanho do Brasil, mas vocês imaginam o Brasil conseguiria, em qualquer hipótese, sustentar um mundo bélico, da força bélica do tamanho que a Rússia montou? Conseguiria nunca, né? A gente não teria dinheiro para isso. Agora, você imagina uma economia do tamanho da nossa, investindo tanto, 10, 12, 15% do PIB em forças militares. Isso já desequilibra a economia para caramba. Agora, está tomando sanções do mundo todo. Ontem foi a última, que agora o ouro, que ele é 10% da produção do ouro do mundo é dele, e aí já cortaram compra do ouro russo. Já está fora do sistema do SWIFT internacional, do sistema financeiro. Já não consegue mais fazer operação só em rublos. Ontem deu um calote, inclusive, de $100 milhões, que foi o primeiro que a Rússia deu em décadas, né? Porque não conseguiu pagar a dívida externa. Onde ele vai levar esse país? Vai levar para a bancarrota esse país. Todos 400 empresas multinacionais saíram do país. Tanto que o cara montou um McDonald's local lá, porque perderam a rede de McDonald's. Assim, não dá para entender por causa da invasão da Ucrânia. Quer dizer, é surreal quando eu penso nesses gestores, entre aspas, né, tiranos, ditadores, que comete um erro desse tamanho. E o que ele fez? Ele fez pela primeira vez os Estados Unidos ter uma inflação de 9% ao ano, que nunca acontece. Desde que eu sou empresário, eu nunca vi. Nunca vi. Você também nunca viu. Em 41 anos é a primeira vez. Nunca teve uma inflação dessa. O juro aumentando no mundo todo, criando, eventualmente, uma recessão que pode vir. Hoje estão dizendo que talvez não venha, porque deu uma esfriada já na economia americana. Isso é bom nesse momento, que aí evita a recessão. A Europa entrando em quase recessão também. Quer dizer, tudo por causa desse louco. Porque nós saímos da Covid, tinha tudo para as economias se recuperarem. O Brasil vinha bem também. Por mais que a gente critique, a gente pode criticar o que a gente quiser, mas o que o Paulo Guedes fez aqui, a economia brasileira, a situação macroeconômica do Brasil estava em ordem, né? E aí vem essa guerra para atrapalhar tudo. Então, nem sei porque agora me perdi porque eu estava falando tudo isso. Para você falar o que você faz com o seu dinheiro. Voltando. então, boa. Obrigado, ele estava tentando obrigado. Fugir. O Thiago está aqui para me assessorar nos momentos. Então, Thiago e turma, é o seguinte. Quando tem um impacto desse tamanho, que você vê, como investidor, onde você tem que se proteger, né? O que você tem que fazer. Quem mais tomou prejuízo nesse momento eram os que estavam mais expostos, né? Então, as ações, por exemplo, o mercado acionário brasileiro voltou a cair abaixo dos 100 mil pontos. Se você olhar as empresas, elas estão super desvalorizadas. Elas estão valendo muito menos do que deveriam, né? Tem ativos muito mais valorosos do que elas estão sendo vendidas em bolsa. A bolsa brasileira inteira está barata pra caramba. Você periga, a bolsa brasileira inteira não vale um Google, né? Então, é mais muito barato louco. que 2008. Mais barato que 2008. Mas que a crise de 2008 foi dura, né? Exato. E hoje nós estamos em pior situação que é. Então, oportunidades estão aí. E eu, como investidor, sempre penso assim, como equilibrar as coisas. Então, eu chamo o pessoal, no meu caso, da minha própria empresa, que faz essa gestão para as pessoas, e analiso caso a caso e peço uma sugestão. Por mais que eu me ache investidor profissional, eu peço para os meus CIO, né, que é o Chief Investment Officer nosso, e a equipe dele, uma sugestão de perfil de portfólio, onde a gente tem um equilíbrio. Porque se você tem equilíbrio, nem tudo vai cair ao mesmo tempo.
tem coisa. Então, quando a renda fixa está bem, a renda variável está sofrendo, e vice-versa. E aí você tem. Então, private equity é mais longo prazo, depende muito mais do desempenho da empresa, não tem tanto a ver com o mercado. Tem, porque a empresa também se impacta, mas é uma coisa mais diluída. Então, você tem uma forma de olhar um portfólio, eu sempre faço isso, de forma equilibrada. Então, se eu perdi em algumas posições, perdi também como todos os mortais perderam. Todo mundo perdeu que estava investindo. Mas eu consegui me proteger bem. Então, eu estou meio que perto do 0 a 0. Não tô, isso é maravilhoso dentro de um portfólio. 2022, eu estou perdendo lá fora. Eu tenho investimentos fora do Brasil, em grande parte. Né? Eu sempre gostei. Né? Isso é uma coisa que vem de herança de tradição judaica lá dos meus pais. Né? Não é meu caso, que não tenho zero ligado em religião, mas assim, meu pai é um imigrante húngaro que teve que fugir da guerra, e ele sempre falava para mim, liquidez. Né? Diferente da colônia árabe, que gosta de escritura. Né? Então, escritura. Você está num país que, se virasse uma Venezuela, não vai acontecer por causa do nosso... Nós somos muito mais potentes do que isso, mas corremos risco com a volta do PT. Mas sabe, quando a gente visitou o Paulo Guedes, perguntou para ele, ele falou, podemos virar uma Venezuela. Então, mas se isso acontecer, o que acontece com o teu terreno, tua casa, tua propriedade? Loucura. Então, o que acontece se você tem liquidez? Muda tudo. Então, assim, é a hora da liquidez, é a hora da crise, por isso que o ouro cresce nesse momento, as pessoas vão procurar vamos dizer, os investimentos seguros. Né? Então, o resumo da ópera é esse, é equilíbrio. O cara tem que escolher o portfólio dele, ele tem que se equilibrar. Eu sempre falo para o jovem que o percentual de coisa, de risco que você possa ter, se você juntou um certo capital, mas não tanto ainda, não arrisca mais do que 20% dele em renda variável, em bolsa, as coisas. Fica mais no papai e mamãe que você vai se dar melhor. Cara, deixa eu... Parece que a gente tá em X2 a velocidade aqui, não tá? Tá um pouquinho. Muito rápido? Eu tô falando muito rápido? Não, incrível. Tá incrível. Não, tá massa. Isso é muita eficiência, produtividade. Eu tava pensando na minha carteira de investimento enquanto eu também tava pensando que eu tenho talvez 20 a 15% de renda fixa. Não, tá ótimo. Vamos falar tá mais. Não. Eu falei como elogio. Como elogio, ninguém nunca conseguiu ser tão eficiente, pensar tão rápido e falar tudo do jeito que você fala. Eu acho que eu tô errado. Olha que Tem 10, 15% de renda fixa, então, né? E o resto tá tudo em... Ai, Kaique, não fala sobre isso. 3 fundos imobiliários. Só uma coisa para dizer, durante a crise, Warren Buffett, que é um dos que eu mais admiro no mundo, ele falava assim, meu pior investimento em ações levou 18 anos para voltar. Se a empresa é boa. Um dia volta. E é a hora que ele fala outra coisa muito legal, que é o seguinte, deixa eu falar mais lento. Não faz isso. Ele fala assim, a hora da crise é o momento em que o impaciente passa a receita para o paciente. O cara que tem paciência e tem estômago e sangue frio vai ficar quieto e não vai realizar o prejuízo. Então, pode dizer, o que você pode dizer assim, estou valendo menos. Porque o papel que eu tinha lá do Banco do Brasil, ou da Petrobras, ou de qualquer empresa, ou da Ambev, está valendo menos nesse momento. Mas são boas empresas, eu acredito nela. Eu, nesse momento, em estatais, eu não poderia, apesar de estarem baratas, está de graça, principalmente o Banco do Brasil. Mas com essa instabilidade, eu não compraria ações de estatal nesse momento. Eu não compraria. Mas daqui a pouco compraria, dependendo do que a gente vai vislumbrar do que vem aí na eleição. Olha que bizarro, né? Ou tem alguma coisa que a gente não sabe, né? Geralmente é isso, ou cara, algum risco diferenciado. Porque quando você olha para o Banco do Brasil, você pega os grandes bancos, o Banco do Brasil está com um PL hoje menos de 5. De graça. Você tem noção do que é isso? Ou tem alguma coisa, não é possível, está muito abaixo da média. Isso quer dizer que o que você investir hoje, você recupera em 5 anos. Você recebe através de lucro. Legal. Né? Basicamente. Cara, e aí você olha para a Bolsa, olha que interessante, quando você pega os últimos 36 meses, você sabia que a nossa Bolsa ela subiu 0% em 36 meses? Que beleza, hein? legal. É bizarro isso aqui. Eu sei Mas bem. é porque tem um descolamento, tem muito commodity para cima e outras coisas muito baratas hoje. Cara, hoje, inclusive, quando terminar, eu vou gravar um vídeo aqui. Assim, tá, tem muita coisa barata, concordo muito. Da oportunidade. Exatamente. Inclusive, cash tá caindo de 4% a 6%. Ô, Man, deixa eu perguntar uma coisa. Man é fogo, né, cara? Man aqui, vamos... Man. Senhor Roberto Justus. Justus. Né? É que a gente essa é a mesclada que faz a gente ser plural aqui, entendeu? Aliás, eu vim mal vestido. É o conhecimento técnico com o Man. Não, pô, eu vim... Agora, assim, o Roberto, você comentou sobre religião, etc. Você se considera um homem de fé de alguma forma? Ou você acha que isso aqui teve algum impacto na sua trajetória? Vivi, eu posso falar a verdade aqui ou não? Pode. Não vamos nunca mais vender. Eu sou... Tô ferrado. Eu tô ferrado, né? Não, mas eu acho que a verdade liberta. Mas as pessoas vão falar que o Justus é isso, aquilo, porque na verdade é assim. Eu tenho origem, pai e mãe, origem judaica, né? Eles são húngaros. Sabe que eu falo húngaro, né? Akarod beszélhetek magyarul. Akarsz beszélni magyarul?
É uma língua terrível, Perigoso. porque não descende de nada, nem de anglo-saxônico, nem de latino, nem de nada. Mas eu parei de falar húngaro em Mas casa. você fala húngaro mesmo, fala Eu acabei fluente. de falar para você em húngaro, Não, mas se você quiser eu falo em húngaro. Não, mas essa é a única frase que você fala ou você fala húngaro Não, eu mesmo? falo húngaro perfeito. Eu só Que parei de loucura. falar porque eu falava com meus pais e já faleceram faz um tempo. Então, enferrujou. Minhas irmãs comigo já falam em português. Eu cresci em colégio americano, que é uma ajuda danada, né? Uma vantagem competitiva. Nasci no Brasil, falo português e húngaro. Então, 3 línguas. Depois incorporei mais algumas que ajudam. E não teve essa influência muito de religião, porque meus pais não eram muito ligados. Minha mãe era mais ligada, meu pai era zero. Meu pai era ateu. E eu virei ateu. Então, assim, eu não tenho religião, respeito demais as religiões. Acho que elas são muito importantes, principalmente para as pessoas, são um apoio importante para as pessoas, né? E eu acredito muito em energia, acredito muito na troca de energia, acredito muito... Aqui tem uma energia nessa sala, sabe? Tem energia com as pessoas, tem troca, tem força. Eu acho que nessas coisas eu acredito bastante, né? No que, sei lá, no universo, essas coisas meio inexplicáveis. Mas sou muito mais pro lado da ciência, Big Bang, teoria da evolução, do que Adão e Eva, tá? Então, sempre foi assim, né? Eu adoro discutir, falar com padre, com rabino, com teólogo, porque eu faço um monte de perguntas. Se eu perguntar só para eles, cadê os dinossauros? Porque eles falam que o mundo nasceu, sei lá quantos mil anos só atrás, não milhões de anos, né, os dinossauros. Mas Eles não têm resposta. Mas tudo bem, não vou discutir aqui a validade das coisas, porque eu respeito demais e só não quero... Eu só tenho a minha visão, né, das coisas e sempre foi assim. Então, não tem reza, não tem religião para mim, né? Tem acreditar nas pessoas, nas relações, né? Na forma de atuar, na decência, no ajuda ao próximo. Tem uma série de coisas que você não precisa da religião para fazer. Você pode fazer do teu jeito, entendeu? Então, eu acredito muito nisso. Mas até essa questão da energia é algo a mais, Não, né? sem dúvida. Né? Não, eu acho que é ser humano que falar que não tem nada que acontecendo, que não tem alma, que não tem, né, que não tem energia, que não tem nada, aí o cara está um pouco frio demais com relação às coisas da vida, né? Então, assim, pressentimento, energia, troca de energia. A energia é uma coisa muito poderosa. Positiva ou negativa, né? Eu não deixo a negativa me contaminar, tento sempre emanar aquela energia positiva, o pensamento positivo. Eu adoro essas coisas, aqueles estudos sobre pensamento positivo, a força da mente humana, a força que a gente tem, né, de mover os obstáculos, etc. Mas eu não fico pedindo para alguém, entendeu? Eu tento fazer isso do meu jeito. Legal, interessante. Agora, cara, tem uma pauta assim que eu sempre... Ela é relativamente polêmica, mas eu sei que você vai trazer isso de alguma forma construtiva, né? Porque quando a gente fala sobre meritocracia, né? Então, a gente está numa empresa, né? Assim, numa empresa, quando a pessoa está nela, existe uma capacidade da pessoa de ela crescer na empresa ou ser demitida, né? A pessoa, ela às vezes não definiu a realidade a qual ela nasceu, mas aonde ela está, é possível que ela de alguma forma cresça ou deixe de crescer, né? Como que você enxerga? Você acha que hoje existe de alguma forma meritocracia no nosso... Adoro essa pergunta. Eu adoro essa pergunta. Eu vou te falar. Eu preciso dizer assim, a experiência e a maturidade trouxeram uma série de visões diferentes. Eu sempre fui um ownership-minded person, né? Isso é para traduzir para os ouvintes que não entenderam. Eu era uma pessoa com mentalidade de dono, né? E isso mudou. E hoje em dia o que funciona é o partnership-minded executive, né? Que é o cara que pensa na parceria, na divisão da riqueza gerada pelas pessoas da empresa, com elas mesmas, né? Você não consegue, por mais que você, né, tenha talento, que você tem de sobra, Thiago, fazer isso que você fez aqui sozinho. Então você tem que dividir isso. E na divisão, a delegação é talvez uma das facetas mais complexas do empresário bem-sucedido, né? Porque ele acha que ele sabe tudo do jeito dele, que tudo tem que ser do jeito que ele faria. E eu fui muito assim, fui muito control freak. Eu sempre achava que tudo tinha que ser do jeito que eu queria fazer e que os outros nunca iam fazer tão bem quanto eu faria. A partir do momento que eu consegui não pensar mais assim, principalmente num negócio que eu vendi um intangível chamado ideias, tem coisa mais intangível que isso. Não era uma fábrica de salsicha que entra o porco e sai a salsicha. Era uma fábrica de ideias, que a ideia é que nem gato, não cachorro, né? Ela vem quando ela quer, não quando você chama. E aí é difícil como é que você remunera essas pessoas, como você estimula, como você atrai, retém talento dentro do teu negócio, que é quem vai fazer acontecer. Eu, como bom líder, não precisava fazer mais do que isso. Atrair os talentos, e motivar os talentos e reter eles na empresa. Fazer eles terem uma vida longa no negócio e não ficarem pulando de galho em galho, né? Porque não é o que eu queria. Esse é o único jeito de você fazer isso, é você dar uma participação para os caras. Historicamente, na nossa profissão, quero lembrar, e vou dar um exemplo aqui, a DPZ foi uma agência que sempre foi muito importante no mundo da publicidade. E tinha 2 talentos lá dentro
Um chamava Washington Oliveira, outro chamava Nizam Guanais. Poxa, se eu fosse o dono da DPZ da época, do Alípio Petit Zaragoza, era o nome eu dava metade da empresa para esses dois. Com o tempo, né? Tu tem um projeto, né? Você vai dando conforme o cara vai merecendo. A história da meritocracia. Você usou a palavra certa. A empresa tem que valorizar meritocraticamente quem realmente produz e faz ela ser fora de série. Os outros, você pode ter pessoas que têm que estar lá porque tem que carregar o piano do dia a dia, mas os que superam e os que são fora de série você não pode perder. E aí, quem não funciona, o sistema tem que expelir sem dor. Tchau, fora. Só quem funciona fica. Como que você consegue isso? Com avaliação de desempenho, com acompanhamento muito próximo das pessoas que estão trabalhando, olhando, observando. Tá? Tem vários layers da empresa, tem que ter esse tipo de sensação de quem realmente funciona. Não é com o coração que se administra, é com eficiência que se administra. Cara, e você tocou num ponto muito bom. E, porra, parece engraçado, né? Mas você que é uma pessoa que já demitiu tanta gente, né? E a gente, quando você fala, não, tem que pensar, cara, com a cabeça, não tem que ter o coração nessa hora. Qual é a forma correta de demitir alguém? E qual é o momento correto de demitir alguém? Assim, existem várias chances ou não? E nós demite, tem feedback, não tem? Qual que é a lógica? Bate na mesa e aponta. Aponta e fala, você está demitido? Não, isso é só na televisão. Ou é só na televisão? Eu já estava numa fase da vida que quem demitia não era eu, a não ser que o cara tivesse um nível de vice-presidência, diretoria e tal, que eu tivesse que falar com ele. Normalmente não era eu que tinha que ter essa... Porque é muito ruim, né? Na televisão, eu estava tirando o sonho de alguém ganhar um programa e não estava tirando um emprego, porque eles não tinham um emprego. Eles iam ter o emprego comigo, mas um só ganhador, os outros 15 não iam ganhar, eram sempre 16 pessoas participando. Então o demitido era mais simbólico do que real. Sim, né? sim. No real, eu acho assim, eu aprendi uma coisa muito importante na vida, que com o tempo também, que é a história da forma e do conteúdo. Né? Uma coisa, quando você tem um conteúdo importante para passar, o porquê que a pessoa está saindo do sistema, a forma com que você faz isso é fundamental para o futuro dessa pessoa. Então você tem que ter muito cuidado. Eu sempre nas demissões, o que a gente fazia era tentar já realocar a pessoa, contratar por custo da empresa uma empresa de recolocação de emprego. Eu fazia uma coisa muito interessante, que eu sempre falo assim, eu fazia entrevista da saída. A entrevista da saída? Entrevista da saída. Em vez da entrevista de entrar na empresa, entrevista da saída. É a hora em que o funcionário vai te dizer tudo para você. É a hora em que ele não já perdeu o emprego mesmo. Porque quando ele está na empresa, ele não vai te dizer tudo. Ele vai ter medo de faz sentido. Então você vai saber quem... E você também tem um filtro de quem ele está com raiva, né? Tomar cuidado para não julgar em cima da informação. Mas se você souber conduzir isso, a gente fazia no RH muito isso. Né? O cara vai sair e falar, mas o que você viu de errado no negócio? O que te incomodou? Ou se ele saiu sozinho, ou se ele foi demitido, da mesma forma. Que é riquíssima a informação que vem nesse momento. Então, assim, resumindo, infelizmente essas situações acontecem, não pode usar o coração nessa hora, porque o que tem lá em cima é uma marca. Você chama Primo Rico, certo? Teus negócios. É a principal marca tua. Grupo Primo. Grupo Primo. Grupo Primo. É o Grupo Primo e aí a gente tem várias... Então, o que interessa para 1.300 pessoas que você tem é o Grupo Primo. É ela que é a galinha dos ovos de ouro. Se tiver fruta podre do Grupo Primo, ela tem que sair fora, porque atrapalha todos os outros. Ah, mas eu gostava do cara, ele é legal. Tá bom, fica amigo dele, vai tomar uma cerveja com o cara. Mas aquilo não vai funcionar. Porque nós temos uma obrigação com a marca, com a empresa, que é ela que gera todo o recurso que paga todo mundo que está aqui dentro, os dividendos dos sócios, dos acionistas, e a engrenagem continua rolando. Onde tem coisa ruim na engrenagem, enrosca. Sim. E aí o cara, não, mas aí não dá, entendeu? Então é muito complexo. Agora, é a forma e o conteúdo. Você, com bom conteúdo, você vai de uma forma decente, o cara vai acabar saindo e vai entender por que saiu. Não, e parece que demitir, parece que nunca fica mais fácil, né, cara? Assim, não, é ruim. É sempre ruim. Sempre ruim, sempre mas é necessário. Péssimo, né? Você fez suas primeiras demissões, né, Kaique? Como você se sentiu, cara? Minha primeira demissão eu tinha 22, 23 e foi tipo... não comi mais num dia, fiquei tipo angustiado, depois eu fiquei pensando... Quando você foi demitido ou quando você demitiu alguém? Quando eu demiti alguém. Eu fiquei tipo, putz... Eu tentei até achar algum lugar para colocar o rapaz. Você se sentiu culpado, assim? Um pouquinho. Porque eu senti culpado no sentido de que, tipo... Como eu não percebi que essa pessoa era assim, tipo, eu nem deveria ter contratado, sabe? Porque foi uma demissão meio... Ele ficou pouco tempo na empresa, né? Cara, tô com uma curiosidade que eu acho que é nossa. Justus, qual foi a
pior demissão que você já fez, cara? Nossa. Acho que eu vou lembrar. Eu acho. Não, a pior você vai ter que pior lembrar. lembra, a pior Você é um marca. cara com essa cabeça afiada. Cara, teve uma demissão A que eu pior? fiz, que o cara virou pra mim e falou assim, Kaique, um dia eu vou voltar a trabalhar com você, você vai sentir orgulho de mim. Isso pra mim foi a Eu vou pior contar uma demissão. minha então, enquanto você pensa. O cara virar pra mim, o cara que eu tô demitindo virar pra mim e falar que eu vou ter orgulho O dele cara ainda. acabou com o seu dia, Nossa, desgraçou Eu na falei, cabeça. nossa, vou pra casa. Não, eu tive uma, cara, que uma vez eu fui demitir uma garota e foi quando eu aprendi um pouco sobre o quanto você deve dar de feedback pra pessoa na demissão. Geralmente, não muito, né? Porque, cara, eu resolvi dar um feedback com o intuito de fazer a pessoa evoluir. Só que nesse momento, muitas vezes a pessoa desliga um negócio na cabeça dela e ela só quer, Ela ouve o que ela quer. gerar, ela ouve o que ela quer, né? E aí parece que vira um embate. E essa pessoa, ela subiu na mesa. Como assim? Ela subiu na mesa, no escritório que a gente tinha, num coworking lá na Rua dos Pinheiros, 610. Subiu na mesa, começou a me xingar e falou: e na empresa todo mundo não sei o que lá, e você. Eu falei: caraca. Eu falei: vou ficar quieto. Bicho, aí eu aprendi: não dê feedback, não. Eu lembrei agora, quer dizer, a pior situação que eu enfrentei, muito louca, foi de uma traição muito grande de um ex-sócio, que era um funcionário, que virou sócio, a Vivi lembra bem da história, e que tentou me tirar da empresa que eu mesmo fundei. Meio Steve Jobs, sabe? Quando ele foi traído pelo conselho, saiu, depois voltou por $1 e refez o negócio foi para cucuia sem ele. O cara tentou me tirar do negócio. E nós tínhamos esse sócio interno multinacional. Fomos nós para Londres, os dois, conversar com o CEO mundial da empresa, para ele escolher com quem ele queria ficar. Eu tinha mais ações que ele, mas se o cara era criativo, então a empresa poderia eventualmente escolhê-lo. E aí o cara tentou conciliar o máximo possível. Eu falei: cara, eu que trouxe essa pessoa. Independentemente do talento que a pessoa tenha como profissional, para mim, o profissional a gente constrói, o caráter a gente não constrói. E isso não funciona comigo. O jeito que conduziu a história, né, com a faca nas costas, é uma coisa que eu não posso aceitar. E acabaram tirando o cara da companhia. A companhia cresceu, teve uma época de crescimento depois disso, surreal. E eles não se arrependeram nem um pouco de ter apostado nesse sócio aqui. Mas isso foi muito traumático. Foi muito porque, assim, eu detesto decepcionar pessoas. Detesto decepcionar. Eu sou um péssimo com um filho, por exemplo, sabe? Que tem uma má notícia para um filho. Eu sou muito ruim com isso. As mães sempre me culparam de estragar todos os meus filhos, porque eu sempre quis compensá-los com tudo que eles possam ter e tal. Não é só parte financeira, não é isso que eu estou falando, mas exageradamente protetor e tal. E a mesma coisa com meus funcionários. Então eu detesto decepcionar, mas eu não sei lidar em ser decepcionado, entendeu? Então, assim, eu não aceito, porque como eu já detesto decepcionar, então, na contrapartida, o cara que me decepciona, eu fico doente. Falo: mas eu tenho toda a chance do mundo para esse cara. Eu dei empresa para ele, dei sociedade para o cara quer me tirar. Por quê? O meu nome sempre foi muito forte para ele. E o ego dele não admitia que quando falasse na empresa, falasse a empresa do Roberto Justus. Ele queria que fosse também do nome dele, que eu vou poupá-lo aqui, não vou falar o nome dele. Mas, cara, aconteceu assim. Então, assim, muito louco isso, né? Quando você faz isso. E várias sociedades minhas acabaram com uma decepção muito grande da minha parte com essas pessoas. Né? Cara, Ô, vou te pedir um Lucão, conselho. Peraí, antes de falar isso, pontuar aqui, coisa interna, o Justus descreveu o Thiago. Por quê? Porque o Thiago também é essa pessoa que não gosta de decepcionar e não consegue lidar com decepção também. E ele Eu sabe sou ruim em disso. lidar com Você é decepção. muito ruim de lidar com decepção. É mesmo? verdade. Eu acho que eu tenho um pouco de Justus dentro de mim, cara. É mesmo? Deixa eu pedir um conselho, Justus. Fico feliz de saber a que um gente- homem bem sucedido desse. Poxa. Eu me tenho um pouco de referência. É o minha. sanduíche, daqui a pouco vem. Tal! Não. Eu só fiz isso no A começo. recepção é um lixo. Mas a recepção é um lixo! Não, é porque assim, Justus, você é um empreendedor, um empresário, né? E você, ao longo da sua jornada, você lidou com ser um executivo de sucesso, né? E você lidou também com ser uma pessoa famosa. Então você teve fama enquanto você era executivo. E hoje, um dos meus maiores desafios é porque eu tô aqui, eu sou o Thiago, eu tenho esse personagem, que é o Primo Rico, né? É muito próximo do Thiago, mas é um pouco personagem. O Thiago Nigro, no executivo, precisa tomar decisões duras, é diferente. O que você daria de conselho para mim nessa situação? Que preciso lidar, por um lado, com o empresário que toma as decisões difíceis, por outro lado, é uma pessoa muito exposta publicamente e tem muito desses conflitos de ego que eventualmente aparecem pelo fato de o meu nome ser um nome conhecido também. O que você daria de conselho para isso? Interessante, adorei a pergunta. É particular, né? Eu, em 2004, recebi um telefonema da Rede Record Televisão, do Walter Zagari, que hoje não está mais lá. Foi um dos maiores vendedores que eu já conheci. E ele vendeu muito bem a ideia de que eu devia fazer um programa chamado Aprendiz. A partir desse momento, minha vida mudou em termos de exposição. Tá?
Você vai para a TV aberta. Acabei falando, quero experimentar outras coisas. Acabei apresentando, aí o SBT me contratou. Daí fui fazer, depois de uma série de aprendizes, fui fazer 1 contra 100, que era um programa divertidíssimo de resposta. Fiz aquele até da maleta lá, o Topa Não Topa. Aí voltei para a Record com um programa de entrevistas que eu adorava, que era o Roberto Justus Mais, que era discutir temas. Muito bom. Depois, eu adorava esse programa, adorava, um programa que mais adorei fazer. Aí fiz de novo Aprendiz, depois me convidaram a fazer A Fazenda, o Power Couple, que hoje em dia quem faz é a minha ex, né, que eu já fui casado com a Adriane, e ela faz hoje o Power Couple e A Fazenda. Não era muito a minha praia fazer aquilo, porque aquilo era coisa de apresentador normal, não tinha que usar muito a minha cabeça, e eu gostava de fazer coisas que eu pudesse interagir mais do que ficar lendo um teleprompter, né? E acabei cansando de TV depois de 16 anos e tal. Mas o que aconteceu nesse período, talvez em uma dimensão um pouco maior que a sua, porque a TV é aberta e tudo aquilo que aconteceu, foi que eu fiquei uma figura pública. E aí eu pensei muito sobre isso e foi uma coisa quase que natural, vou te falar com toda sinceridade. Muita gente que não me conhece fala, ele é metido, nariz em pé, porque tem esse jeitinho todo Mauricinho, minha mulher é Patricinha, a gente é tudo arrumadinho, tudo, mas a gente tem uma relação com esse negócio de dinheiro, de poder, muito diferente do que as pessoas imaginam. E eu acho que quanto mais alto você se sente, maior o seu tombo. Quando a pessoa me conhece, ela fala, nossa, esse cara é legal, conta piada, brincalhão, é igual a gente como a gente, né? Porque fica essa aura de superioridade e tal. Eu detesto chegar num restaurante e passar na frente. Por que eu vou passar na frente? Por que eu sou melhor que aquele casal que está lá? O cara passou um empresário até maior do que eu. Não tem nada a ver com dinheiro, mas tem a porra da fama, né? Que te deixa num patamar um pouco diferente. Ok, eu tenho que andar com segurança, tem umas coisas que ainda, infelizmente, hoje em dia, nesse país, fui obrigado a fazer, coisas que eu não fazia antes, mas tirando essa parte, né, eu tento sempre não misturar as coisas. Então, se eu posso dar um conselho para o Thiago Nigro, quanto mais famoso você tiver, mais o Thiago continuar o Thiago, mais as pessoas vão te admirar e mais você vai transitar bem, sem usar dessa história. Obviamente que abre portas, ajuda. Eu só estou convidado hoje aqui. Se eu fosse um publicitário normal, talvez vocês me convidassem por outros motivos, mas por tudo que me aconteceu, a história fica interessante, dá audiência, não tem problema nenhum. Eu não tenho nenhum problema com isso. A humildade é fundamental. Eu vejo muita gente, empresários, você na história, tem muita história de empresário que a vaidade empresarial acabou liquidando com a pessoa. Quando o Ike Batista, vou dar um exemplo, falou assim, eu vou ser o homem mais rico do mundo, ele era o 8º. Porra, 8º do mundo? Eu vou ser o mais rico do mundo. Eu falei, ali eu pensei comigo mesmo, vaidade empresarial. Uma mosca mordeu o cara, está perdido. Ele teve uma época, uma oferta grande pelo negócio dele, que ele podia ter saído antes, e olha onde ele foi parar depois. Não estou dizendo que é por isto, mas a vida, né, quando a gente fala de energia, conspira contra você se achar acima do bem e do mal. Fama é muito relativa. Hitler foi muito famoso. Lula é famoso. Eu não admiro o Lula, por todo o histórico que ele teve. Eu admiro o metalúrgico que chegou onde chegou. Eu não admiro a história, deu a ele uma oportunidade, e parecia que começou bem e terminou muito mal. Então, assim, a fama é muito relativa, né? Então, eu fiquei muito conhecido e sempre tomei o cuidado de não mudar. Meus amigos são os mesmos. Criei novas amizades no mundo da artístico, ok? Mas a minha postura com meus amigos, se eles me conhecem, sabem, nunca mudou. Eu não me sinto famoso, tal. A gente chegou aqui embaixo, né, Vivi? Tava uma menininha de uns 12 anos de idade, veio tirar uma linda. Tava com a mãe dela, veio tirar uma foto comigo assim. Fico feliz, entendeu? De ter essa, né, de ter pessoas que admiram o meu trabalho. Como você falou aqui, muitos falam, eu montei minha empresa inspirado no que você fazia no Aprendiz. Isso me deixa muito feliz, entendeu? Você ser referência positiva na vida das pessoas, principalmente dos jovens do Brasil. A gente fez a RJ Educação justamente para espalhar conhecimento e tentar influenciar pessoas e tal. Mas juro por Deus, assim, com toda a sinceridade do mundo, que eu sou um cara mais franco que você vai conhecer, um dos, e mais transparente. Não me sinto especial por ser conhecido e famoso, etc. Tal. E não deixo esse ego subir na minha cabeça, de jeito nenhum. Legal. E é o que eu sugiro você fazer. Muito Continua esse cara legal que me recebeu aqui, com esse jeito teu. Nunca, nem que você esteja N vezes mais famoso e mais rico que você vai estar por merecimento, pela tua capacidade e pelo teu talento, que você continue o Thiago que todos os seus amigos conheceram e que isso não vai mudar você. Não recebeu, né? Na verdade, deixou o Justus esperando 15 minutos lá embaixo. Por quê? Porque recebeu Mas uma eu ia merda e blá blá. Eu fui receber. Pô, você precisava estragar. Ele fez tão bonita a história, cara. Foi tão lindo esse arco. E ele quis estragar o fechamento. Caramba. Meu Deus. Mas, cara, ó, vocês me conhecem desde antes de eu ser parado na rua, não?
Sim. lembra? Pô, a gente ia no restaurante por a quilo. gente podia ir comer no restaurante por quilo na Não, época. então, e eu sinto saudade dessa época de poder andar com você na rua e não ser parado a cada 10 minutos. Mas hoje quando para a gente é humilde. Sim. Agora o Sozinho. Kaique é parado a cada 10 minutos. Kaique é parado na rua. Pô, Tiago, cara. eu vou pedir um favor que eu recebi aqui uma anotação de que eu esqueci, cometi um gafe que das empresas que eu investi, tem uma recentemente que eu preciso falar dela porque realmente estou muito entusiasmado. Olha que louco, eu entrei no negócio de direito tributário. Você acredita? Chama MGT legal. com 2 sócios gaúchos. Tem dinheiro nesse É um mercado negócio aí, espetacular. Eles desenvolveram um software que em 5 dias consegue rastrear oportunidades tributárias de qualquer empresa, de qualquer porte, 5 anos para trás. Cadê Um a negócio assinatura desse incrível. negócio aí? isso Não, é eu bem até legal. gostaria, se você me permitisse, um dia prestar isso, porque a gente não cobra nada. É só success fee. Isso. O que a gente conseguir trazer de dinheiro, e é caixa para as empresas, tá? Porque tem as empresas, num país que emite 3 normas por hora, quase 50 normas por dia diferentes, é uma coisa muito louca o que tem aqui. Então, assim, do ambiente hostil que o governo brasileiro, infelizmente, ainda melhorou muito, né? Hoje em dia é mais fácil abrir empresa, tal. Vamos dar esse crédito para o governo atual, porque realmente melhorou bastante o ambiente. Mas a parte tributária, não, fizemos a reforma, então isso está faltando. E mesmo quando fizer, é complexo entender o sistema tributário brasileiro. Então, os caras fazem muita bobagem, porque o cara está, mesmo que ele tenha assessoria de auditoria, etc. Tem uma grande empresa, por exemplo, que a gente foi, eles já recuperaram R$1,5 bilhão para os empreendedores em 5 anos. Os caras são muito bons, são 2 jovens empresários gaúchos, e eu entrei sócio deles. E a gente Qual que é o nome dessa Chama MGT. MGT. Marpa Gestão Tributária. Foi o que a gente fez? a gente por isso que eu conhece perguntei. eles. A gente quê? fez A episódio gente com fez eles. um podcast com eles Ah, aqui. vocês fizeram, com o Já Michael e com o gravamos, Edu. sim, já gravamos. exatamente. Tem episódio. Imagina que eu deixei de fora, mas meu mais novo empreendimento. Pô, ele- tá disponível lá no deixei de E Spotify. foi muito engraçado, porque a gente tava no podcast, a gente ficou testando eles, lembra? Ele falou, não, Sim, então vamos lá, fazendo então entra o pergunta, CNPJ, anotando. então Ah, entra a aí. gente tava querendo economizar ali já. É verdade, agora eu lembrei que já fizeram. Ah, Agora vamos que eles iam com me eles. matar mais ainda que eu não ia Eles falar têm um deles. livro, eles têm um livro. Tem um livro, legal é 1 bilhão de também, motivos, já está defasado, é 1,5 bilhão de motivos. Ai, tá atrasado já, cara. Ô, Justo, agora, cara, vamos lá. Queremos montar um time de alta performance, um time muito bem sucedido. E eu vou mais rápido nas perguntas aqui por causa do tempo aqui. Daqui a pouco precisamos te liberar. Cara, o que você espera de um bom colaborador? Olha, eu aprendi uma coisa também importante, tá? Gozado, como é gostoso ter experiência, né? Porque assim, antes eu talvez não tivesse todas as respostas no passado. Não é que eu tenha, né? Porque quando eu acho que eu tenho todas as respostas, a vida vai me fazer perguntas novas. Mas esse tipo de coisa é muito, muito interessante. Porque o que eu espero de um colaborador, né? Depois da experiência, eu consegui enxergar que o bom profissional eu consigo formar. O bom caráter tem que vir. Não dá para transformar o mau caráter em bom caráter. Como testar o bom caráter? Então, é difícil. Você vai observar, primeiro, o histórico, né? Então, o cara de onde vem, experiência, quando é novo, tipo de educação teve, né? Formação acadêmica, uma série de coisas. Então, você vai olhando as coisas e vai entendendo a pessoa e vai conversando e vai fazendo entrevista. Hoje tem um feeling muito legal. Você pergunta, na situação tal, o que você faria? Tá? Você consegue pegar um pouco da essência da pessoa, mas isso só vai conseguir saber mesmo no dia a dia com as coisas acontecendo. Agora, eu preciso, assim, eu adoro aquela frase, eu prefiro segurar um louco do que empurrar um bobo, né? A frase não é minha, mas é uma frase que eu adoro. Então eu prefiro aquele cara que supera o job description dele, sabe? Ele está sempre querendo fazer mais coisa, ele está sempre interessado, a pessoa interessada, a pessoa que tem uma dinâmica, tem um drive que é fundamental hoje em dia no mundo competitivo, rápido, né? No passado você falava em ROI de 5 anos estava bom, você fala em ROI de 6 meses, por um ano, você já quer ter o retorno. Então, é muito complexo esse mundo para você ter gente acomodada, né? Ah, mas só funciona o cara que tem esse drive incrível, que o sujeito tem, né, essa ênfase boa. Não é que só funciona, eu prefiro esse tipo de pessoa. Aquela menina ali, a Vivi, é um demônio, né? Eu falo, não, demônio, não, no bom sentido. No bom pelo amor de sentido, Deus, no bom sentido. pelo amor de Deus. Eu vou dizer assim, é uma máquina em ebulição. É Sim, o tempo total. todo querendo inventar coisa e fazer tal. E isso eu acho muito importante. Então, esse é o perfil que eu gosto. Não estou dizendo que todos pensam assim. Então, eu gosto do perfil da pessoa doer, realizadora, aquele que vai, faz acontecer e não olha para trás, entendeu? Mas faz direito. Né? E aí a gente pode treinar esse tipo de pessoa, mas ela tem que vir com essa ênfase, entendeu? Total. Eu gosto desse tipo de pessoa. Hoje em dia, para você competir, eu falo uma frase que eu repito 100 mil vezes: você quer nadar com tubarões, seja um deles. Se for peixinho, você vai ser comido. Então, o que você está falando para ter bons colaboradores é priorizar aqui, de fato, Qual que é o nome da palavra? Extra Mile?
Não. Resiliência? É que eu Não, tenho, poxa, né? acabou de falar de uma pessoa íntegra, né? Sim. Priorizar Caráter. a integridade, Priorizar o caráter. né? E aí o estilo da pessoa é a da fazedora, é a Isso, dinâmica exatamente. da Eu curto pessoa fazedor. de realizador, entendeu? Sim. Eu gosto de gente assim, que Não, isso- vai atrás do objetivo, supera o objetivo, te surpreende o tempo todo. Eu gosto de gente assim. Eu tenho um sócio ali que é um maluco que eu tenho que segurar o cara. Porque se for por ele... Não, Só, então eu só tô- elogios, né? Tem um demônio, um maluco. Exatamente. Eu adoro a Cuidado, minha- vai chegar a sua vez também. Essa é uma fera da venda, ela é vice-presidente fera, comercial e ele é o fundador daquela construtora que eu mandei com Legal, você. boa. Os dois, são dois irmãos. Que vão construir um irmão e terreno irmã. lá. Que legal. Que vai fazer a sua casa É lá. isso aí. Mas são gente fora da curva. Eu procuro gente fora da curva. É neles que eu aposto. E aí eu trago a minha experiência, a minha visão, a visão estratégica. Eu posso ajudar eles a crescerem, a pularem etapas que eles iriam enfrentar se não tivesse a experiência de alguém Legal. do lado deles. É assim que eu acredito no jovem do nosso lado, entendeu? E sabe, É isso aí. eu fico refletindo, mais recentemente tenho refletido mais sobre isso, sobre, cara, como tentar identificar o caráter de uma pessoa, né? E aí eu cheguei a uma conclusão, sou um cara muito novo, né? Eu tô há 13 anos no mercado financeiro, mais ou menos. Minha conclusão até agora é, eu só vou perceber que alguém é mau caráter com duas coisas, com tempo e crises. Porque, cara, sem um momento difícil é muito difícil. É quase impossível você expor essa pessoa a uma situação onde ela vai ter que tomar uma decisão ou ter a possibilidade de te virar as costas ou te sacanear. É isso. Né? E em pouco tempo não dá pra ver Quando isso daí, tudo cara. tá bem é mais difícil. muito fácil. Tá todo mundo ganhando verificar, dinheiro, Tá, uhul. tá tudo ótimo. Pô, aí- Sabe uma coisa importante? Família, né? Você quando contrata... Família, boa. Que essa pessoa, porque se a pessoa não foi casada ainda, mas de onde ele veio, qual é a origem dele? E se for casado, tem filhos, não tem, como é que ele é, como é que funciona, como é que é importante. E tudo isso você consegue A infância, descobrir, né? entendeu? É a infância, o que passou, o que não passou, onde estudou, o que fez. Cara, vem cá, só uma coisa. Ou seja, eu vou ter o que liberar Kaique você. fica Eu só vou ter na que liberar você gandaia. em 4 minutos mesmo. Não, deixa eu ver. 16? Vamos até 25. Até 30? Tá bom. Não, mas tá É, bom. negociar. Ó, então o pessoal no chat aí agradeça Justus aí, que vai ter que acelerar um pouquinho mais no caminho. Olha só, o Justo, falando de negócios ainda, você tem vários negócios, né? E você tem vários negócios hoje como investidor, né? E você tem muitos líderes e durante muito tempo você foi o grande líder executor do negócio. Como que você metrifica os resultados de um negócio? Vocês usam OKRs? Como que você faz uma gestão disso? Como que você acompanha, né, as métricas de um negócio? Qual que é a lógica disso para você, para acompanhar tantas coisas ao mesmo tempo e, cara, manter margem, performance, time, engajamento e dinheiro? Agora não temos 16 minutos só. Não, e Não, tem não outras perguntas para fazer. Não. Tá. Então não vou entrar na característica técnica da história que não interessa. Então, assim, o que eu faço hoje, né? E eu me sinto muito feliz nisso. Porque eu cansei de ser o executivo, o carregador de piano do dia a dia. Deixe isso para os mais jovens fazerem. Mas eu adoro essa história do conselho. Tá? Então eu estou no conselho das empresas, onde a gente aprova um orçamento geral da empresa no ano, onde os executivos trazem todas as demandas, onde a gente olha para tudo aquilo, qual é o investimento necessário, capital de giro que precisa da empresa para poder rodar aquele tipo de crescimento, porque você sabe que crescimento pode quebrar a empresa. Né? Se você não souber dimensionar o capital de giro que você precisa, se você não souber dimensionar o investimento, e você, por mais potencial que você tenha, você não consegue ter sucesso. Então tem aí um equilíbrio importante a ser visto. Então, quando a gente consegue elaborar um orçamento que prevê um plano de negócios, né? Que é um orçamento que é um plano de negócios, daquele ano, no ano anterior, você deixa o executivo buscar e você vai cobrar o resultado depois. Qualquer intercorrência ou qualquer coisa extraordinária que surja, tem que voltar para o conselho para ser aprovado. Mas eu não gosto de interferir no dia a dia, deixar eles voarem dentro daquilo que nós já pré-aprovamos. E se precisa de recurso, a gente busca o recurso, a gente sabe onde buscar, como fazer. Então, tudo isso está dentro do plano de negócio. E eu adoro estar nos conselhos. Eu estou em vários conselhos, inclusive de empresas que nem são minhas. Eu fico feliz de estar, porque eu sempre assim... E adoro trazer conselheiros de fora também, que têm uma visão de fora e que trazem outros insights importantes para o negócio. Então, não é tão difícil você montar uma estratégia de plano de negócio que preveja quase tudo que possa acontecer em necessidade de recursos para a empresa poder entregar aquele resultado, o EBITDA mínimo compatível com as outras empresas do mesmo segmento. Então, você tem uma série de formas de comparar as coisas, entender se você está indo no caminho certo ou errado. E no caso de emergência, crise, etc., reúne-se de novo e acha-se novos caminhos, entendeu? Então, é assim que eu parametrizo, vamos dizer assim, dentro de cada um dos negócios, qual vai ser o futuro dele e como cada um vai andar no curto, no médio e no longo prazo, sempre com objetivos e com projeções conservadoras. Eu quero saber o pior cenário sempre, mais do que o melhor. O que pode acontecer de ruim com a gente?
Né? Se a gente não alcançar tal volume de vendas, se a gente não fizer, onde nós vamos parar e como nós vamos botar de pé o negócio e como nós vamos nos defender de um eventual problema que possa surgir. Essa é a forma de você ter uma macrovisão do negócio e poder deixar as pessoas de talento no dia a dia. Se eu fosse sócio teu e fosse teu conselho, deixa o Thiago e a equipe tocarem, mas a reunião de conselho vai definir quais são. Você vai trazer para nós aquisições eventuais que quer fazer naquele ano, forma que você vai fazer para buscar aquela receita, forma que você vai fazer para manter a margem, contratações que você prevê, com os cargos que você ainda precisa, e você vai justificar caso a caso. São reuniões complexas, mas uma vez feitas, até logo. É uma boa ideia, aliás, isso daí, né, Kaique? O justo do conselho. Não, eu achei incrível. Não, eu gostei. Eu tô aprendendo muito. Quem faz conselho de 8 faz conselho de 9. Não, mais um dia na reunião, na agenda, não tá tudo bem. Um diazinho Mais a um almoço. Mais um almoço. Eu pago até o mal, hein? Não, eu gosto do Cabana, que é uma operação nossa. E você Sério? O nosso fundo do Private Equity, nós compramos o Cabana. Eram 8 lojas, são 21 com a gente. E Cabana vai com é bom. 50. Não, deixa eu falar um Cabana negócio, é espetáculo. Não, deixa eu falar um negócio. Parabéns pra vocês, porque assim, a truffle fries de vocês é Não. absurda. E é baseado no Shake Shack incrível. americano, você sabe, né? É O sucesso molho na área de edição ali. A área de edição é o Popstar. Popstar ali. É nosso. Cabana. É nosso, digo, do nosso fundo, né? Que incrível, parabéns aí. Agora só, você é uma pessoa muito sincera, né? Como você Muito, diz. E muito de fato transparente. você é, né? E a gente consegue ver isso no momento que você chega até o momento de tentar no podcast. Mas agora, eu queria saber, porque eu acho que tem a sinceridade e tem o que excede, que é quando você sai do sério. O que te tira do adoro sério as num perguntas negócio, dele. cara? Por Não, que eu você te adora contar. minhas Sabe perguntas? por quê? Porque eu lembro da minha mulher. Que é o seguinte. Você viu aquele Bom, filme? ele ama a mulher dele, né? Você viu aquele filme com Jim Carrey, o mentiroso? Que ele só conseguia falar a verdade? Sim. Que ele tinha que fazer com a boca assim, para não falar o que ele podia falar. Então, eu me ferrei muito na minha vida por ser sincericida desse jeito. A minha mulher fala uma coisa, porque eu lembrei dela. Roberto, por favor, ela me mudou. Eu estou com 9 anos com ela, ela é muito jovem, tem 34 anos, eu estou 9 anos com ela. Foi uma ex-aprendiz minha, que a gente só se reviu 5 anos depois. Então, antes que achassem que eu me envolvi com a aprendiz durante o programa, nada a ver. Depois que eu me separei, reencontrei com ela, mas importa, a história deixa para outro dia. Ela chega assim para mim e falou, as pessoas não estão perguntando a sua opinião a todo momento. Não é um bom convívio social você ficar dando a sua opinião a todo momento. Eu era capaz, no passado, entrar aqui e falar, nossa, mas aquela letrinha vermelha tá ridícula ali. Mas o que tem que falar que aquela letrinha Mas tá vermelha? ruim mesmo. Não tá não. Caramba! Foi só um exemplo. Foi só um exemplo. Ô, John, troca amanhã, tá? Então, Corta o Thiago, cara você lá dentro, imagina, é desnecessário, entendeu? Então, eu aprendi a importância de uma palavra que é omitir a opinião, tá? Então, eu não vou mentir, que eu não consigo. Não consigo. Se eu não gostei de alguma coisa, eu não vou falar que eu gostei. Você perguntar pra mim, você gosta do meu rosto com a barba? Eu vou dizer assim, você perguntou. Puta, ele perguntou! Ele perguntou. E detalhe, você nem perguntou, mas ele Não, fez Faz a pergunta. barba, pelo amor de Deus. Não, eu faria ela mais aparada. Mas é o seguinte. Eu falo assim, minha mulher fala assim, não te perguntaram. Então, eu falei, Paulo, então é o seguinte, mas se perguntarem, eu não tenho como. Vou rachar no meio. Se perguntar, não, maluco. omitir, eu vou começar. E melhorou muito minha vida. Que eu parei de dar opinião. O que eu tenho que dar opinião na vida de todo mundo, nas coisas de todo mundo? Você fica antipático. Não dá para viver. Socialmente, só se dá bem quem fala o que o outro quer ouvir. Né? As pessoas são falsas para viver socialmente. Eu não consigo ser assim. Então não é que eu construí uma rede de amizades enorme, porque eu não consigo. É muito gozado quando a pessoa vai falar assim, pede a opinião do Roberto sobre essa decoração da casa nova. Nossa, Aí eu falo assim, mas eu vou saber uma coisa. É verdadeira a opinião dele. Se ele gostou, ele vai falar. E se ele não gostou, ele vai falar. Então, você pedir opinião para aquele cara que é o Vaselina, vai sempre achar que tá bonito. Ele vai chegar em casa para a mulher dele e falar, nossa, como estava horrível aquilo. Mas eu canto bem. Nossa, você canta bem. Nossa, o cara é super desafinado. Então, comigo não vai ser assim. Eu não estou dizendo que eu seja melhor que os outros por causa disso. É muito ruim para minha vida social. Entendeu? Então, essa história. E o que te tira do sério? Então, o que me tira do sério é mentira. Por ser assim, eu detesto mentira, eu detesto falsidade, eu detesto puxação de saco, entendeu? Eu não gosto disso aí. Não é minha praia. Eu já detecto isso em 2 segundos, entendeu? Porque é muito tempo já, né? É uma experiência muito grande de seres humanos, né? É muito legal você chegar numa idade em que você consegue já decifrar o ser humano de um jeito que você consegue interpretar o que ele está querendo e onde ele quer chegar. Não, muito entendeu? mal. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Há um tempo atrás, olha, eu acho que você sabe, acho que você deve lembrar disso, mas quando você fez o aprendiz para influenciadores... Foi o último. Foi o último, né? Eu fui convidado para participar.
Eu fui convidado para participar disso daqui. Puta E aí, vida, eu- que e aí- pena que ó- eu não pude demitir Não. o Thiago. Olha só. Então, Mas eu achei ia ganhar. Eu achei ia ganhar. então, assim, depois de assistir o com programa, certeza. é que é sacanagem, mas assim, ó, eu vou pedir um conselho pra você. O que você acha que eu deveria ter feito se você acha que eu tomei a atitude certa? Olha qual que era o meu momento quando eu fui convidado a participar do Aprendiz. Eu era um cara referência em negócios, referência em finanças e tinha fama. Aí eu fui convidado para participar do programa. Aí eu fiquei pensando, upside, downside. Prêmio financeiro não era upside para mim. O upside era Pelo bom se eu contrário, você ia entrasse. perder dinheiro, porque você ia perder, deixar de fazer um monte de coisa que estava 3 meses preso lá dentro. Exato. Aí eu pensei, se eu entro e eu ganho o programa, putz, o upside vale a pena. É. Mas se eu entro e dou um vacilo, sabe aquele vacilo sem querer que você dá? É muito downside. É muito vacilo. Aí o PC Siqueira vai melhor que Pô, você. Não imagina, vai aí não dá, aí não dá. Caraca, mano. Acabou não com o ia bagulho. assistir aquilo. Ah, enfim, cara, foi... Olha, foi... De todos os aprendizes que eu já vi... Mas enfim, eu vou te Mas cortar. foi muito Eu legal, foi ganharia- legal o programa, foi né? divertido, foi Eu divertido. vou te falar um negócio. Ah. Eu já trabalhava com você há fazer 2 anos e meio. Eu ganharia só com 2 anos e meio de experiência. Não, mas assim, ó... Você acha que eu deveria ter entrado ou você acha que eu fiz certo dada a minha atual conjuntura Não, eu naquela acho que época? pela tua situação que você já estava. Se você tivesse um pouquinho começando na tua carreira antes, Aí, poxa, faz sentido, entrando então. nas redes sociais, do jeito que você estava, tal, e aí podia dar uma alavancada forte, Perfeito. independente de ganhar ou perder. As pessoas iam te conhecer lá, iam ver uma série de capacidades suas, entendeu? Porque eu não sou um tirano, né? Eu sou bravo, mas eu não sou Vocês pegaram desumano muito com as leve com o pessoas. pessoal naquele... Não, mas eu nunca, mas assim, eu era mais, antigamente era assim, né? O programa ia se evoluindo, eu ia ficando mais bonzinho com as pessoas, que eu ia me envolvendo um pouco com eles. E o diretor falava, não pode, você tem que ser um tirano. Então tal. não era de você? Você Não não era, curtia achar a galera? Não era, porque assim, as pessoas perguntam, as pessoas acham que eu acordo e demito o cachorro, né? Então, assim, isso não é verdade. Então, assim, o programa exigia um chefe implacável. Esse era a história. Era um cara que... O cara errou meu nome, escreveu Justos com O em vez de O, eu demiti o cara. Não era motivo no dia a dia de demitir um cara assim, entendeu? Então, tem um plus muito grande de energia negativa, ou não é negativa, mas energia mais forte contra as pessoas, tentando pegar nas entrelinhas os erros e tal, e massacrando as pessoas. O diretor conta-regra não ajuda também, né? Não, Não, você e o Walter era assim, uma máquina de era moler dupla, carne é dos isso. caras, né? Mas meu? era isso que as pessoas Que gostavam dupla, de ver em casa, entendeu? Caramba. E é isso que era legal. E aí esse era o desafio das pessoas, encarar 2 feras, ou 3, né? Porque a Vivi também foi depois ela foi minha conselheira em vários episódios. É, como verdade. ganhadora. E a gente não perdoava nada, entendeu? E o que era muito legal, que era verdadeiro o programa. Nunca o diretor chegou, mas não demite tal cara porque dá audiência. Se fizesse isso, eu ia embora. Porque aí minha credibilidade vai para o espaço, entendeu? Então assim, eu fazia aquilo que eu realmente pensava e que sentia. Então isso era muito legal. Mas respondendo, Thiago, você fez muito bem de não participar na fase em que você já estava. Não tinha necessidade. Cara, uma pena que a gente tem tanta coisa aqui, mas mais? Mais a gente uma, vai vai. ter que se encontrar. Tem mais cara. 3 minutos. Pô, mas a gente tem que fazer o jabá de fechamento. Você né? viu como o Roberto Vamos abrir mão sabe do jabá vender, de né? fechamento. A gente tem que vender Faz o também. jabá quando eu for embora. Pô. Cara, a gente aqui, a gente investe em muitas startups, a gente compra muitos negócios aqui, né? E você, claramente, em muitos negócios também. Quando você vai investir num negócio, o que você olha nesse negócio para tomar a decisão se faz sentido ou não 2 coisas. alocar seu capital? 2 coisas. Primeiro, o negócio em si. Para de pé, como ele se comporta no mercado, é disruptivo, não é? Tem chance de crescer. Calma. Por que vocês Pô, estão... para com isso. esse dedo. Troca o dedo. Troca o dedo. Tudo bem. Tá bom, pronto. Não, então. E o segundo? E o segundo? O segundo, as pessoas. Quem está por trás? Pare, né? o que é parar de pé um negócio para você? É margem EBITDA? Não, no começo nem é margem EBITDA, porque... É a lógica do negócio está validado? Exatamente. Então, olhar os peers, né, tentar entender o que faz sentido ou não esse negócio para o consumidor, que tipo de pesquisa teve por trás, né, que tipo de análise foi feita de mercado, de possibilidade, de futuro, uma série de coisas. Tem uma conjuntura enorme para analisar. Depende do estágio que a empresa está. Às vezes você está entrando em um negócio que é muito mais avançado, não precisa fazer isso. Mas se for muito startup, é isso. Segunda coisa, quem são as pessoas? De onde elas vêm? Qual é o espírito delas? Por que elas inventaram isso aí? O que elas querem? Onde elas querem chegar? São capazes ou não são capazes? Como é que elas pensam? Como é que elas agem? Isso é muito importante. Para mim, os sócios são a coisa mais importante que tem. Em todas as aquisições de private equity que a gente analisa as empresas, a gente entra sócio dos caras e quer manter os fundadores. Não quer tirar as pessoas. As pessoas fazem o negócio. O mundo dos negócios é feito por pessoas, em todos os segmentos que você puder imaginar. Não tem nada diferente disso. A máquina, a tecnologia, a gente usa a nosso favor, mas ela não nos substitui. A gente melhora o ambiente através da tecnologia.
mas as decisões são tomadas por seres humanos. Então, não tem negócio disruptivo no mundo que um computador vai tocar. Não tem como. Animal. Né? Então, Não faz assim que eu muito imagino. sentido. Você tem livro, não tem, Justus? Eu escrevi 2 livros, mas já faz tempo, né? Tem 2 Eu livros, né? Construindo uma Vida foi minha biografia empresarial, depois escrevi O Empreendedor. O empreendedor. Mas já não tem mais, já esgotou no Vamos passado. presentear. Não tem nenhum que a gente consiga pegar, nenhum. Não consigo mais. Não Eu tenho, acredito. talvez, Que em que a gente- casa. Eu tenho. O que a gente pode dar de O presente pra Empreendedor acho que eu audiência? tenho no escritório ainda. A gente precisa dar algum presente Mas é que pra tá um audiência pouco aqui. defasado, né? O último eu escrevi 15 anos atrás, quer dizer, então... Não, olha só. O que então, tá, dos seus negócios, o que dá pra gente dar Não, de não, presente pra audiência não, aqui? peraí. Ah, Um pente. um pente? Não, um pente pente. não, escova. Eu tenho essa Uma escovinha. escova. Olha isso. Não, para. A Essa é do escova meu de bolso. Roberto Justo. Caramba. Essa daí? Essa ficou famosa. Cara, A gente é pode tipo um dar essa canivete daí? suíço, É tipo né? um canivete suíço. Caraca! Tá. Então, o Não, nosso escova concurso... eu não vou dar. Essa eu não dou pra ninguém. Ah, Eu tenho umas aí não. 50 em casa. Não, O que mas- foi, Vivi? A mentoria online. Mentoria online. Mentoria online. Eu tenho uma mentoria que nós vamos lançar na RJ Educação, Aham. comigo, com a Vivi, com o Walter Longo, e que vai ser online, que essa vai custar bem mais barato do que a dos empresários, mas vai ser muito interessante. Bem mais uns 10 nós mil podemos reais. Nós podemos dar umas 2 ou 3 mentorias. Duas. dessa, né? Um par Duas. de mentoria. Um par de de mentoria. Como faz pra participar do nosso concurso cultural, Kaique? Basta ir no nosso Instagram do Primocast cara, comentar... Me ajuda, Lucão. Quem você demitiria? Quem você demitiria? Quem você demitiria desse programa? Nossa! Quem você demitiria Mas não vale desse o convidado. programa? Não vale o convidado. Tá bom. Não vai porque o convidado ele tem o poder de demitir. Isso. Não, o Tinha. convidado demite... Alguém. Então faz assim, ó. Não, não tem upside pra Não, mim. pera. Não, ó, eu entre os gosto. dois aqui, entre os dois. Todo mundo, ó. Você marca o justo e coloca a justificativa. Justo, demite essa pessoa por esse motivo. Aí você coloca um motivo e Isso, marca a pessoa perfeito. que tem que ser E demitida. aí, a melhor justificativa, a gente vai dar um par de mentorias do Justus. Isso mesmo. É isso. Certo? Isso mesmo. Tá bom. Muito bom. Beleza. Para as duas melhores. São Isso é um pá. duas isso. mentorias, né? Isso, então para as duas melhores, na nossa última foto. Algum comentário final de fechamento? Rapidamente, amanhã, 5 e 6 da manhã, abre nossa mentoria. Isso. Então temos a mentoria do Justus, não é? E temos também, amanhã abrimos inscrições para a mentoria do 1.000 ao Milhão, 12 semanas de imersão e acompanhamento, tá bom? E só amanhã existe um desconto de R$1.000 na inscrição. Abrimos inscrição 5 e 6, o link está na descrição. E a galera pode participar do EQ+, os 1.000 primeiros. E os 1.000 primeiros participam de um evento de 3 dias, um treinamento incrível sobre negócio muito interessante. E é isso. É certo? isso. Tá Certo. bom. Justus, muito obrigado por ter Eu vindo. quero cara. agradecer, Foi... adorei, Caramba, me senti cara. em casa. Parece que nem tem microfone aqui. Ah, Que bom. Que bom. Precisamos Muito falar legal. muito. Fofo, Tem muita né? coisa Então tem pra que vir gente mais, fazer. tem que vir mais. Foi muito gostoso. Tem muita coisa pra Espero gente ter fazer. contribuído com informações, com, né, certeza. Nossa, foi muito bom. não aprendi ter muito. decepcionado todos com as respostas. Não, e Não, Imagina. foi vamos fazer incrível. uma mais pra frente mais uma vez. Seria um prazer. Vamos. A gente Com vai melhorar certeza. tudo aqui, a gente vai tirar essa letra. Eu vou Vai contratar receber lá embaixo. eu vou contratar recepcionista. 2 pessoas pra ficar o tempo inteiro te acompanhando, te servindo café e docinhos. Pessoal, Muito alguém bom. acompanha o Justus aí na hora de ir embora. senão É. eu vou ficar Não, não bravo. verdade. precisa. Já Eu- sei o caminho. Valeu, gente. Muito obrigado. Um Valeu. abraço a todos. Grande abraço, até o próximo episódio e tchau. Tchau.